Sejam bem-vindos a mais um episódio do UnifaCast. E hoje é um episódio muito especial, mais um Vozes que Inspiram, onde a gente traz convidados para contar um pouco mais da sua trajetória, mais um pouco da sua história, para inspirar a gente. E hoje esse episódio é muito especial, porque é em homenagem ao Dia dos Professores, para mostrar como eles podem inspirar a gente, alunos. Isso aí. Eu sou a Isabela Buarque. E eu sou a Isabela Borges. Sejam bem-vindos, vamos começar. Hoje tá aqui com a gente duas professoras maravilhosas aqui do Unifa, a Beth Valente, a professora Beth, e a professora Jaqueline Travassos. Sejam muito bem-vindas, é um prazer ter vocês aqui para conversar um pouquinho com a gente. Tem uma apresentação de vocês aqui no nosso roteiro. A professora Beth Valente é bióloga, professora do ensino fundamental, médio e superior aqui do Unifa, além de orientadora em pesquisas e TCCs, e também influenciadora digital, gente, criadora de conteúdo. Uma blogueira. Blogueira. Ela usa as redes sociais para fazer vídeos motivacionais, de dicas super legais. Eu recomendo vocês a seguirem também. Inclusive, ela fala muito sobre o nosso tema de hoje. Ela fala bastante sobre essa parte de estudos, de como se manter concentrado, como realmente o estudo muda nossas vidas. Isso aí. E a Jaqueline é uma farmacêutica, não é isso mesmo, professora, docente, já foi coordenadora do curso de farmácia aqui do Unifa, e hoje segue dando aula, inspirando alunos, também empreendedora, muito chique. Ela tem o próprio laboratório de análises clínicas, não é isso? Isso mesmo. Isso aí, sejam bem-vindas mais uma vez. Obrigada. É uma honra, né, pra gente poder participar. Lindas. E aqui nesse quadro a gente vê mais do que só vocês como professoras. Gostaria de saber um pouco mais de vocês como pessoa, por trás desse professora que a gente vê todo dia ali na aula. Como vocês se definiriam como pessoa e também associado, né, um pouco a essa parte de estudos, como vocês veem que isso é importante para a vida. Meninas, eu tô aqui encantada com vocês. Eu vou responder essa pergunta. São perfeitas. Muito obrigada. Mas, enfim, fora da aula, eu me vejo como uma mãe. Eu sou apaixonada por ser mãe. A gente estava conversando sobre isso aqui. A Jaque compartilha do mesmo sentimento, né, Jaque? A gente a profissão que a gente faz melhor. Na a gente vida. acha que faz, né? É. Acha. A gente acha que é ser mãe. Né? Ser mãe é maravilhoso. Aí eu curto, sabe? Eu curto. Leva pra cá, arrasta pra lá e faz inscrição. E não deu certo, tenta de novo. Tudo que envolve os meus filhos eu curto demais. Eu sou muito feliz com isso. E meu outro lado também, que eu não posso deixar de falar, é que eu amo o pet, gente. Eu sofro com eles. Eu amo. Eu acho a coisa mais assim que me enganha, né? São os animais. Como eles são perfeitos, como eles são lindos, como eles são exemplo de vida pra nós. A gente aprende todo dia com o animal, com a simplicidade deles, Com a pureza. como eles, sabe, como eles nos fazem felizes todo o tempo. Então, isso assim, eu tenho que deixar registrado aqui, gente, que é amor demais. São perfeitos. E a Beth não é só mãe de pet, não, ela é mãe da gente também. A Beth ajuda todo mundo que precisa, ser humano maravilhoso. Ela falou que é ser humano, ser vivo, a Beth está ajudando todo mundo, né, Beth? E aí, queria uma parte, um adendo aí que eu queria colocar também, que eu sou evangélica. Então, assim, eu não seria nada sem a minha fé, sabe? É isso que me motiva, é isso que me faz acordar todos os dias sorrindo e me faz esquecer dos problemas, porque isso todo mundo tem. Só isso que eu queria acrescentar. Então, eu sou farmacêutica bioquímica de profissão, mas eu sou desde a época que a gente fazia assim, meio que uma poçãozinha, né? Desde que eu era criança pequena, eu tinha mania de amassar matinho para dar para minha mãe tomar. Então, assim, graças a Deus está viva até hoje. Por isso que ela tá aqui. Que bom. Que não mata e corta. Além de laboratório e professora, né?
Eu sou professora desde a época que eu dava aula para as minhas bonecas, eu tinha quadro em casa, eu ficava dando aula para boneca, porque eu gosto muito também de criança. Então, minha Ah, é paixão é apaixonada. criança. Ela Eu muda. tenho, quando eu ficar velhinha, eu vou ter uma creche que eu vou cuidar de criança, E vou eu ficar vou ter só um para me abrigo. divertir. E eu vou ter um abrigo de animais, ela cresce Mas e eu ele vai levo vir isso. Eu levo os cachorrinhos pra lá brincar para lá com poder as fazer crianças. zooterapia para acalmar as crianças. Isso. É assim, a Beth tem 2 filhos, eu tenho um, né, Beth? Mas não foi por escolha eu tinha pelo menos 10. É verdade, É é verdade. isso. Agora, ela não falou de uma coisa, mas eu tenho que comentar aqui. Gente, eu nunca vi uma pessoa para ler tanto quanto Jaqueline. Ela me inspira. Eu falo, gente, eu tenho que ler mais, eu tenho que estudar mais, eu tenho que me dedicar mais, porque ela lê demais. Eu nunca vi comprar tantos livros, ela se apaixona pelos livros, sai comprando. Ela é fantástica nessa Adoro parte. leitura. Essa Adoro parte, assim, eu leitura. tiro Herdei da meu minha chapéu mãe pra ela. e leio todos os dias. Eu Todos os gosto e eu acho que faz falta do livro físico, sabe? Sentir cheiro, assim. Cheiro de livro é É, maravilhoso. Um livro show. novo, né? Sim. Colocar os post-its, o marca-texto. Ter menos distração com o livro ali, né? Aham. Meu único problema com livro é que eu não consigo fazer tudo enquanto eu tô lendo. Igual assim, tô comendo, dá pra ler. Mas igual me arrumando, como que fica lendo? Eu queria que todos os livros tivessem um audiobook pra conseguir ver nesses momentos. Sim. Eu faço, tudo que eu faço na vida, eu faço lendo tudo. É maravilhoso. Eu tô Legal. fazendo comida, tenho negócio, eu vou lendo, vou escutando, vou estudando, adoro. E eu estudo Estuda muito. todos os dias, adoro mesmo. E é tipo livros de todos os Todas as áreas, eu gosto assim, vai desde a área da saúde, filosofia, eu gosto muito, eu gosto de comportamento humano, eu gosto de romance, sabe? História, geografia, porque minha mãe é professora de história e geografia, então eu gosto de história, geografia. Então, assim, todas as áreas eu gosto um pouco. E ama bastante. presentear as pessoas com bons livros. Adoro ler livro, adoro acompanhar. Na época da faculdade, assim, teve uma turma em específico que eu fui professora, que eu corrigi, a turma tinha 17 alunos. Eu fui orientadora de um deles e corrigi todos os trabalhos dos outros 15, só uma aluna que não precisou da minha ajuda, e o resto eu corrigi de todo mundo. Isso só do curso de farmácia em Vassouras. Depois, outros cursos, odonto, veterinária, medicina. E Beth, né? O seu lado influenciadora. Conta pra gente como começou, o que te inspira a fazer isso. Enfim, eu nunca imaginei um dia estar numa rede social falando, até porque eu sou envergonhada e não tinha Instagram. Então eu pensei assim, não, isso não é para mim de forma alguma. Só que uma amiga ano passado, ela falou para mim que tinha comprado um curso para ensinar ela a escrever um livro que ela queria muito, escrever um e-book, ganhar dinheiro com isso. E aí ela pediu minha ajuda. Ah, você me ajuda? Assiste comigo para me motivar. Eu falei, claro, vamos lá, vamos entrar. E eu comecei a me apaixonar. Cada aula, caramba, esse professor é muito bom. Gente, isso vai dar certo, isso é legal. Eu comecei a anotar, no final eu virei uma aluna. E depois ele falou que eu tinha que escolher um nicho para eu poder trabalhar, que aí eu já estava animada realmente para colocar em prática, né, escrever. E o meu nicho é o quê? É aluno, eu amo sala de aula, eu amo vê-los crescendo em sala de aula, e eu percebo os erros assim que eles cometem, que eu fico assim, sabe, em cólicas. Eu fico assim, gente, a gente podia mudar isso que ia ser melhor. E aí veio a ideia, eu vou escrever um e-book sobre isso, né? Como o aluno pode melhorar a performance acadêmica, quais os erros que ele comete, o que falta para ele, né, engajar mais, enfim. Aí eu comecei a escrever, inclusive escrevi primeiro que ela. E ela ainda tá aí terminando, ó, termina o seu, hein? E eu já tava com tudo pronto, e aí depois chegou aquela aula, o dia da aula, que o professor falou que eu tinha que ativar o meu Instagram. E aí realmente foi um peso, porque eu falei, eu não vou ativar. Eu não quero ir para as redes sociais, eu só quero publicar um e-book. E ele falou que eu não poderia publicar um e-book sem ativar o Instagram, que ninguém ia me conhecer, né? Que hoje em dia a forma da
a gente conhecer alguém, para a gente poder confiar naquela pessoa e se identificar com ela, seria através das redes sociais. Aí eu abri, aí eu tinha que falar alguma coisa, comecei a falar e falei, gente, eu não vou ter mais assunto. E olha, até hoje eu amo, eu tenho assim, sabe, quando eu falo alguma coisa, eu falo pensando naquele aluno, sabe? Quando eu brinco das redes sociais, eu brinco pensando naquela situação em particular na sala de aula, para tentar motivar, ó, você faz isso de errado, começa a mudar, e aí você vai ver que vai melhorar muito, e por aí vai, né? Tô feliz hoje com isso, Generosidade nunca muito imaginei. grande da Beth. Mas olha, não se enganem não, tá? Porque aquela gravação é tudo cortadinho, eu não consigo falar direto de jeito nenhum, não sai. Todo mundo fica, e você fala bem? Falo não, querida, é tudo frases viu que ela cortadas, que uma boa edição resolve, tá? A verdade é essa. E no início a gente acredita assim que, não, são poucos assuntos que eu vou poder abordar ali. Mas aí você começa e vai ver, não, aqui me inspirou a fazer isso, 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 isso. A gente sempre tem que dar o pontapé inicial pra começar algo, né? Verdade. Eu queria só deixar uma coisa aqui para todos vocês. Se você acha que não é capaz de alguma coisa, tira isso da sua cabeça. Porque eu me achava super incapaz de ir para uma rede social e tentar falar em 1 minuto de um vídeo, sabe? E hoje eu consigo. Então, se eu conseguir, você consegue também. Não tenha dúvida. É só encarar. É só encarar o desafio e seguir. E infartar depois. Né? Aí tem que ter um bom plano de saúde ou um laboratório que a gente resolve. E a criatividade flui enquanto a gente está criando, né? Então, porque se a gente ficar Exatamente. parado, Não. não flui nada. E é isso aí, é muito bacana isso mesmo. Inclusive, isso é muito interessante porque eu vendo você com esses vídeos nas redes sociais, eu fico inspirada pra criar também algo. Eu tenho muita vontade, assim. Porque, assim, a gente sabe que a rotina acadêmica é uma rotina puxada. Imagina pra você que é professora não usar de um curso. Eu acho que todo mundo da área da saúde já teve aula com a Beth. Então, assim, eu não tenho tempo, imagina a Beth. E mesmo assim, ela tira um tempo e cria, porque realmente a única forma da gente ficar conhecido hoje em dia é através das redes sociais. E isso é o que me inspira. E eu pergunto pra Jaque, pra Beth, o que vocês acham que mais inspira os alunos? Então, o aluno, eu acho que assim, eu falar como aluna que fui e sou, né? Eu acho que inspira muito o exemplo. O professor tem que ter empatia pelo aluno, mas muito mais do que empatia, ele tem que gostar daquele conteúdo que ele ministra. Gente, você vai acordar, vai sair para trabalhar, você vai fazer isso na sua vida o resto da vida. Se você não gostar, acabou. Então, se você for um estudante ativo, você gostar daquele conteúdo, essa paixão é passada para o aluno. E o aluno precisa de ídolos. Eu sou da época bem antiga que a gente tinha Ayrton Senna, que a gente ficava acordado de madrugada para ver a corrida dele. Então, assim, é um ídolo. Então, a gente tem que ter aquele professor que a gente se identifique com ele, né? Só que hoje em dia, com as redes sociais, é tudo muito rápido. Então, aquele professor tem que se adequar, ele tem que falar na mesma velocidade que o aluno, né? Ele tem que saber o tempo, o momento, ele tem que saber utilizar isso aqui, né? Ó, abre seu celular aí agora, vamos ver isso aqui. Então, eu acho que isso que inspira os alunos, é servir de exemplo. E é interessante, né, Beth, que às vezes, assim, a gente acha que o aluno não está prestando atenção na gente. Teve um dia que o aluno chegou assim, ih, tem esse cantinho da sua unha aqui. Presta muito. Mas na matéria a gente não presta, mas presta só esses detalhes. Eles reparam em tudo. Então, assim, a posição, a postura, a boa vontade. Então, isso que inspira mesmo. A gente vê que um dia a turma está rendendo, você pode puxar mais, ser mais pesado, outro dia não. A gente já teve alunos e tem, às vezes, portadores de necessidades especiais, que você tem que pegar mais leve um dia com determinado assunto, aí no outro, o aluno já pegou o ritmo da sua aula, você pode puxar mais um pouco, então dosar isso no tempo. A gente está passando agora por período de prova, né? Período de prova, se a gente colocar um conteúdo muito difícil, muito complicado, engajamento não vai existir. Então a gente pensa nisso também, e eu aprendo muito com a Beth, porque a Beth é uma pessoa muito generosa. Ela é chamada de professora sorriso, tá, É gente? verdade. Todo mundo ama a Beth. A Beth diz assim, os alunos amam. Então, assim, ela consegue ter as pausas, os momentos. Então, ela apoia a gente muito nisso. Até ensinando a gente. A gente, carinhosamente, a gente ganha nomes aqui microbiológicos. Ai, Já que Eu sou carbapenejac. Carbapenejac. Carbapenejac, os antibióticos. antibióticos. E a Beth é uma Beth e outra Os antibióticos beta-lactam. beta-lactâmica. É desse Então, assim, jeito. a gente tenta ser isso Amei, com os alunos. legal. Os nossos filhos têm as idades dos nossos alunos, né, Beth? Então, a gente tenta ter uma linguagem mais próxima deles para cativar melhor. Acho que é por isso. Exatamente. É muito bom.
e a gente percebe, né, o brilho dos olhos do professor. Nossa, totalmente. E isso realmente motiva mesmo, eu falando como aluna, né? A minha mãe também é professora, então assim, ela é professora de criança. E essa questão de reparar é muito real. Que ela chega falando em casa, Isabela, meu cabelo tá assim, acessado. Eu falei, tá. Então, qual aluno falou assim, não, mas criança. Criança, eles, tia, aconteceu isso, isso. Não tem. Mas é muito divertido, né? É muito legal isso. E é uma profissão inspiradora mesmo. Eu falo, por exemplo, vocês com certeza nasceram pra fazer isso. E eu falo com a minha mãe, mãe, você nasceu pra ser educadora, pra ser professora. É a sua, assim, vocação mesmo. E eu falo pra vocês também, que dá pra ver o brilho nos olhos, o gosto pelo que vocês fazem as coisas. É muito bem feito. Então, parabéns. Obrigada. Uma vez uma aluna falou pra mim, foi até esse semestre, de vez em quando acontece isso, mas agora há raro, muito mas tempo. acontece. Aí eu entrei na sala de aula, aí dei uns, oi pessoal. Aí, a professora queria ser igual a senhora. Aí eu falei, igual a mim? Por que igual a mim? Porque a senhora só vive rindo. A senhora não fica triste, não tem problemas? Eu falei, meu amor, que lindo você ver isso em mim. Eu fico feliz, né? Mas assim, tenho problemas, como qualquer outra pessoa, né? Como as famílias têm problemas. Mas assim, é tão bom vir pra cá e tentar esquecer os problemas. E vocês fazem isso comigo. É. Eu esqueço. Eu, às vezes, tô arrasada. Eu falo, gente, hoje eu não vou conseguir dar aula, não. Teve um dia que eu briguei com meu irmão. Eu chorei, era 7 horas da manhã, eu tava aqui nesse pátio, as lágrimas pingando, sabe? Gente, como é que eu vou entrar pra dar aula? E, sabe, depois eu entrei, me acalmei e falei, vou entrar. Aí entrei e comecei a dar aula. Gente, a aula foi perfeita, não teve alteração nenhuma, não me senti um pouquinho diferente e foi maravilhoso, Maravilhoso. sabe? Então, assim, é isso, é fazer o que a gente gosta. É. Não faça uma profissão, uma faculdade por dinheiro. Não faça isso, porque você não vai conseguir levar as adversidades que surgirem vão te pesar demais. Então não faça isso. Já tivemos problemas em sala de aula, problemas assim difíceis mesmo, mas o amor pela sala de aula fez com que a gente vencesse. É verdade. A gente venceu. na pandemia teve que se reinventar, né, É, Beth? A cansaço. gente começou, eu comecei na FAA e menos de um mês depois, minha segunda aula, olha, agora vai fechar É. tudo, e pandemia, e arrasada, e a gente ria, A gente se jogava no chão do laboratório que eu A gente ria tanto. A gente fez uma gincana, né, no laboratório que a gente se jogou no chão. A gente fez gincana e a Beth começou a rir, Gincana, cair no né? chão, aí tinha que mexer com o corante, eu corei meu sapato. É muito. Tá lembrando lá até hoje. Eu já dei uma aula também que estava tendo jogo do Flamengo, era aula online, jogo do Flamengo. Nossa. Meu Deus. Aí você imagina, minha aluna assistindo a aula com o microfone ligado, gol! Eu disse, isso, vai mantendo a gente informada aí. Não, a gente vai se reinventando, a gente tinha computador mais ou menos, tivemos que trocar, né, Beth? Nossa, nosso computador não estava rodando não para tava rodando. online, né? Dia Para inteiro, baixar, né? né? Aham. Um monte de coisa, foi A difícil. gente começou e teve que aprender aplicativo, Teams, tudo. Aprender a respirar, porque É. como é que a gente consegue dar aula o dia inteiro com uma Com a máscara? máscara. Teve uma vez que eu falei assim, gente, eu não vou aguentar, eu tenho que respirar. Tirei a máscara, o Rodrigo Neto entrou na sala de aula, no laboratório. A gente ficava até adivinhou que eu tirei a máscara, mas eu tava longe, né? É. Esquece. Né? Foi muito Passando, difícil. graças a Passando. Deus. Desafiador, né? Cada Tá momento de progresso a gente foi comemorando também. Verdade. Mas o meu maior ganho foi ter a Beth, porque aí eu ficava com a Beth comigo, tinha dia que a gente dava aula até 10 horas da Até noite. 10 horas da noite. E a gente saiu com esse Demais, sorriso, porque estávamos perto da Beth. Eu Quebrada, às vezes mancando. Mandando. Cansaço, a gente Como é que você chegou em casa? Aí uma perguntava, como é que você chegou em casa? Eu sou mais perto dela, moro em Vassouras. Mas sempre rindo, sempre descontraída. Vendo o lado bom em vez de ver o lado ruim. Sabe qual é o segredo da vida? É não olhar pro problema. Se você ficar olhando pro problema, ai, muito tempo dando aula. Nossa, não vou aguentar, não. Ai, cansativo demais. Aí a mente acredita nisso e te detona com um monte de hormônio te jogando para baixo. Então, o negócio é, gente, a gente vai conseguir. É uma coisa difícil, mas vamos levar, vamos entusiasmar o aluno e vai dar tudo certo. E a gente conseguiu muita empatia vencer isso, porque a gente ama. Né? E a gente não fica olhando pro problema. Só solução. E é nítido quando o professor realmente gosta do que faz. Vocês conhecem o professor Carlos Bruno, da odontologia? Gente, o Carlos Bruno, ele dá uma matéria que é prótese. E prótese é uma matéria que tem um pouco de aversão os alunos, porque é uma matéria muito complexa, é muita física.
E, gente, ver o amor que o Carlos Bruno dá a essa matéria, assim, na prática, ele fica assim, quer que eu faça isso? Não, professor, eu sei fazer. Não, quis ter certeza? Deixa eu ver você fazendo. Não, deixa eu ver, assim. Ele ama fazer o que faz. E, assim, isso é tão bonito, isso dá um gosto pra gente, que eu fico assim, a aula dele é uma aula que eu não pisso, eu fico vendo assim, porque ele fala com tanto amor, tanto carinho, que é uma matéria, assim, mais difícil, só que a gente acaba pegando gosto. É verdade. Fica fácil. E fica fácil. E a gente tem um desafio muito grande em sala de aula, porque a nossa disciplina é do ciclo básico. Então, o que que acontece? O aluno ainda não se identificou muito bem ali. Ele quer ir para, como você acabou de falar aí, para prótese, para, né, o ambulatório. Ele quer colocar a mão na massa. Mas para nós agora ainda não é o momento. Agora nós temos que te preparar com os conceitos básicos para que você vá, né, para a parte prática e consiga se identificar. Então, como é que cativa um aluno desse, né? Enchendo ele só de conteúdo, conteúdo, conteúdo. Então, a gente tem esse desafio a mais, né? Que é chamar a atenção dele para os conteúdos. Pois é. Tem um colega nosso, um amigo querido, Lucas Ambete. Ai, Ele fala com a maravilhoso! gente. Amamos você. Lucas é um gigante, mas gigante de De coração. coração. Ele é muito engraçado, porque teve um dia que ele foi dar aula para enfermagem, né, Beth? Os alunos estavam desanimados e tudo, ele viu que os alunos estavam desanimados, aí eles falaram, professor, você tem que falar diferente, você tem que animar a gente. Aí ele começou, uhul, carro, Carro! fazendo a metodologia ativa para poder animar os alunos. Vamos, gente, uhul, carro. Aí entra no ritmo, né? Aí entra, quando vê, já incrível, foi, sim. passou, né? E fica mais leve. E assim, falando sobre isso, tem alguma história marcante de sala de aula que vocês, assim, levam pra vida, que vocês lembram até hoje? Tem várias, né? Mas tem uma que eu passei estava recebendo os alunos no primeiro, no semestre, né? E eu passei um vídeo falando sobre uma mensagem bonitinha de um náufrago, que ele estava numa ilha deserta, precisando que alguém viesse resgatá-lo, ficou muito tempo ali, vivendo numa casinha que ele fez, né, bem simples, bem humilde, de destroços, né, que ele conseguiu pegar do navio. E aí ele ficou vivendo ali, aí um dia, ele tinha uma esperança de que um dia ele conseguisse ser, né, resgatado dali, alguém conseguisse descobri-lo ali. E aí ele ficava naquela esperança todo dia, até que teve um dia que pegou fogo. Pegou fogo naquilo tudo, ele ficou sem nada, e ele chorou e falou: Não acredito, Deus, eu com tanta esperança, e agora eu não tenho nada, e não tenho. Aí ele dormiu chorando. Chorou, chorou, chorou. No dia seguinte, um navio estava chegando lá para resgatá-lo. Aí ele, como assim? Como assim? Como é que vocês me encontraram aqui? Foi o seu sinal de fumaça. Olha que lindo, o seu sinal de fumaça. Gente, quando a vida está pegando fogo, não se preocupe, confie em Deus. Porque é nessa hora que você está desestruturado, é que ele vai chegar, te pegar no colo, te ajudar e mostrar que ele é Deus na sua vida. E aí, menina, no final da aula, as meninas vieram, fica até arrepiada até hoje, ó, vieram 4 meninas na minha mesa chorando, falando, professora, segurando no meu braço, essa mensagem foi para mim, eu vim de longe, então eu não estou me adaptando aqui. Aí a outra, eu tô com depressão, aí eu tô não sei o que, eu já juntei as 3. Falei, olha, então vocês vão fazer uma coisa, vocês vão se ajudar, vocês vão manter contato, trocar o telefone, porque era turma nova, então eles ainda não se conheciam. Aí eu já chego com essa mensagem, elas desabaram. Então a gente vê como é importante, né, a gente estar ali levando um pouquinho de empatia, de amor para elas, para eles, né, no caso, consideração, porque vai além da sala de aula, né? O professor vai além. O professor que motiva, ele não fala só do antibiótico, da Klebsiella, né, da Escherichia coli. Ele passa também uma ética, né, uma moral boa, e é isso que eu vi nelas, assim, uma carência. Alunos, principalmente do curso da medicina, eles vêm de longe. Odonto, veterinária, também tem alunos que moram longe. Mas da medicina eu vejo alunos assim que só podem voltar para casa 2 vezes no ano. Já tivemos aluno uma vez por ano. Uma vez no ano. Então, Então, isso é é um importante acolhimento. para eles. O acolhimento, gente. Acolhimento é tudo. O aluno se sentir à vontade com você. Saber que ele pode te fazer uma pergunta, pode, né, se aproximar. É fantástico. Muito bom. Incrível, né? A Beth faz essa correlação, assim, desde o primeiro dia que eu vim aqui, ela faz eles se apresentarem. A gente, assim, por ter pouco
pouco tempo durante as aulas, a gente nem sempre consegue, mas ela apresenta conteúdo de fora, principalmente na aula prática, que são no máximo Poucos, né? 20 alunos por 20 só. laboratório, né? Então, assim, gente, ó, o fulano entrou aqui agora, acolham ele, olha que lindo. Então, a gente pega, às vezes, assim, a gente teve uma vez que tinha um casal muito bonito, né, Beth? Da pandemia, que a gente falou assim, peraí, Barbie tira a Ken. máscara. E Barbie os dois Ken. tiraram a máscara, o casal Que perfeito. lindo, Aí a Beth, você o vermelho começou a pintar lá todo. É muito bonitinho, né, Beth? Aí são lindos mesmo, e até São. hoje estão juntos e são lindos. A gente Que vê massa, isso, né? gente. Eu, assim, a gente tem muitas histórias. Eu tive uma que eu achei muito engraçada, assim, que é legal de falar, porque quando eu fiz farmácia, depois fiz residência em análises clínicas. E, assim, eu vim de uma cultura, assim, de ter que dar todo o conteúdo, conteudista muito, É. sabe? Então, eu vim assim. Até a Beth me deu uma dica que um aluno falou assim: poxa, eu gosto tanto da Jaque, mas se ela desse menos conteúdo, seria melhor. Então, é uma crítica construtiva que eu colhi, graças a Deus, tento melhorar cada dia, né? Mas assim, a gente tem umas situações que a gente passa assim. Então, quando eu comecei a dar aula, eu dando aula na sala de aula, conteúdo de microbiologia muito pesado e tudo, escrevendo no quadro, falando, querendo passar tudo que eu sabia, e eu vi que os alunos gostavam de mim, queriam mesmo prestar atenção. Aí eu falei um dia assim, não sei o quê, Cosaque vírus, não sei o que, falei. Aí passou o assunto, foi uns 4 slides, depois um aluno começou. Eu falei, o que que aconteceu? Cosaque vírus. Ele foi rindo do nome do vírus. Aí depois ele falou que eu falei que a causa mortes aí. Causa mortes, pós-morte. Eu ficava assim, pós-morte, pós-morte. Aí era 9h30 da noite, a aula ia até às 10. Acabou a aula, gente. Eu não deixava falar mais, sabe? Aí comecei a escrever no quadro assim, já olhar para mim, assim, bença a Deus. Estava bonito, bença a Deus. Mas, gente, então assim, isso que a gente ganha, sabe? Sim. Até quando você vê algum colando, é legal, sabe? Uma vez que a menina estava com a boca dela virada, assim. Eu cheguei perto dela. Falei, gente, eu falava sempre para os alunos: olha, não me deixa ver colar. Porque com colar todo mundo cola, mas se deixar ver, eu tenho que tomar uma providência, não tem jeito, né? Aí a menina tocou a boca. Eu falei assim, Jesus. Eu falei assim, aqui, você vai dar alguma coisa nessa boca, se bater um raio assim, você tenta acertar. Eu não Paralisia conseguia, facial. gente. A outra com a sainha, que o negócio que a cola aparecia no meio da perna, a perna grossa, eu falei assim, Jesus, sabe? Então a gente tem que levar na esportiva, porque os alunos são assim, né? Teve um dia que um aluno não fez a minha prova e ele queria que os colegas saíssem para tomar uma cerveja com ele. Ele ficou ligando durante a prova para os alunos acabarem rápido e aí com ele. Gente, meu É. Deus. Aí eu tive que pegar o telefone e falar assim: olha aqui, você está atrapalhando demais. Sonho. Calma. Já vão, né? Vai embora, chega. E assim a gente vai, né? Sim. Levando a vida e é muito gostoso, né, Muito. Beth? Tem uma coisa também da experiência que eu acho linda, eu já passei várias vezes. A gente é do ciclo básico, como eu já falei, primeiro, segundo período. Então, o aluno entra, assim, muito, assim, sem experiência ainda. É. Ele vai começar a ter essa visão de graduação, sabe? Então, assim, a gente vê um aluno muito cru, muito sensível, muitas coisas. E aí eles ficam reclamando demais. Reclamando que é muita matéria, reclamando que não vai conseguir, e começa a falar um monte de coisa, e a gente rebatendo, né? Aí a gente, não, para de pensar assim, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Aí daqui a pouco passa um semestre, passa 2, passa 3, a gente vai lá na jornada acadêmica, vai lá no PIC, quando eles fazem a apresentação, os alunos estão tudo lá, vendendo, né, a ideia deles, defendendo o projeto que eles acreditam. Eu falo assim, não é você não. Cadê aquele meu aluno que falava que não ia conseguir? Professora, mas isso aqui eu gostei disso aqui, sabe? Então é essa experiência que eu quero passar. Vocês que estão no primeiro e segundo períodos, não fiquem desmotivados de forma alguma se vocês estão achando que tá difícil, porque é normal. A gente não consegue pegar a bicicleta numa primeira vez na vida e andar como um atleta, né? Tem
caminhada até Processo. você, exatamente, até você ter experiência para avançar. Então, é isso que eu vejo, eles crescem demais, vocês ficam assim fantásticos. Eu fico até com vergonha Amadurecimento, mesmo, gente, né? eles sabem muito mais agora. Vou ficar até quieta. Não, e encontram Cresce com a demais. gente nos últimos períodos, né? E falam que a base do que a gente deu É. serve para eles. E agora eles Lindo, eu acho amam, isso né? lindo também. Quando eles chegam assim lá na fase de 10º hospital, né? período, De 10º consultório, e eles começam a trabalhar e eles falam. Teve uma que uma vez escreveu: professora, eu estou aprendendo, eu sei ler o VDRL, eu tô aqui na obstetrícia, e eu fiquei assim, ai, que linda, Natália. Beijo pra você, Natália, nunca mais esqueço da Natália. E ela mandou mensagem dizendo que ela conseguiu ler, Isso é muito entender gratificante. o resultado de um VDRL e ainda explicou para todo mundo lá. Então ela lembrou que aprendeu com a gente. Então isso, ó, não É tem lindo. preço. Eu Vai. falo por experiência própria, quando eu tava tendo aula, desde o início também da biomedicina, e aí eu tendo aula com ela e tava entendendo as coisas, e eu ficava lá em casa, gente, vocês sabem disso? Microbiologia nisso e nisso. Nossa, eu amava. E assim, entender um assunto tão complexo, muitas vezes, com muitas coisas. Então, acho que o professor realmente, um bom professor, ele torna o difícil algo fácil de entender. Vocês realmente passam de uma forma que a gente consegue entender e aplicar naquilo. Então, isso é maravilhoso. Realmente, é desse jeitinho que você falou. E nesse início é totalmente verdade. Com o que você contou, assim, eu me identifiquei muito. Porque no início eu tava muito. O que eu estou fazendo aqui? Eu tava muito perdida. Eu tinha acabado de sair do ensino médio, eu entrei na faculdade com 17 anos. Então eu tava super nova. Gente, meu ensino médio foi na pandemia. Então, pra mim, eu ainda tava lá no 9º ano. Essa é a sensação que eu tive. Falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô perdida. Eu tava muito num momento assim, muito sufocada. Eu não sabia direito como estudar, não sabia muito o que eu queria, assim, qual área eu ia querer, porque a odontologia também, todas as áreas, né, são muito amplas, pode ir pra cada área. Então eu tava muito assim perdida, mas eu nunca deixei de focar em tudo, mesmo perdida. E hoje, gente, é o conselho que eu dou pra vocês. A Beth, a Jaque, elas dão ciclo básico. Isso é algo que a gente tem hora que fica assim, meu Deus, pra que eu tô estudando isso? Eu lembro, histologia, gente. Histologia, eu falava, gente, pra que eu tô vendo isso? Eu não entendi, eu tinha 17 anos. Hoje eu tenho facilidade pra estudar minhas matérias de hoje, porque eu fiz um bom ciclo básico. Porque eu prestei atenção, eu realmente aprendi, eu estudei e tudo volta. E é mais fácil porque a gente não decora, a gente aprende, porque a gente, igual, tá estudando tumores e cistos. Tudo a ver com histologia. Eu não perdi uma questão, porque. Vou explicar rapidinho o contexto. Falava sobre ameloblastoma. E aí tava lá numa questão que era mesenquimal. Só que não era. Porque o ameloblasto é do ectoderma. E eu não lembrava de ter estudado isso, mas eu lembrei, ó, lá do meu 2º período. Então, se você tem uma boa base, você consegue ter muito mais facilidade lá na frente. Então, não é desnecessário. Na hora a gente acha que é, mas não é. E para concurso também. Pra Prova concurso de também. residência, concurso, não vai cair só exatamente da sua área lá, né? De técnica, não. Vai cair ciclo básico também. Estudem. Isso. E aí, puxando também um pouco dessa parte que eu falei que eu tinha dificuldade de estudar, que eu tava muito. Meu Deus, gente, o que eu tô fazendo aqui? Vocês conhecem alguma técnica que gostariam de indicar? Algo que vocês achem que, assim, tem mais resultado? Porque, por exemplo, eu vivo experimentando, assim, técnica, assim. Ah, não, deixa eu ver se estudando, escrevendo é melhor. Ah, não, falar em voz alta. Eu ainda fico um pouco perdida, assim, como estudar, mesmo agora no final da faculdade. Já me encontrei um pouco, mas eu queria uma dica, assim, para pessoas lá no início, para já começarem a se entender lá no início, não demorar tanto para se encontrar nos estudos. Já de experiência, né, Beth? A Beth tem várias técnicas, né? Eu acredito que a gente tenha várias formas de aprender, né? Acho que tem gente que tem uma memória melhor visual, outras melhor auditiva, outras melhor tátil. A minha é tátil. Então, o que eu escrevo, eu acabo guardando. Então, o primeiro ponto é descobrir qual que você tem mais afinidade. Uma coisa que é regra para todo mundo é a gente aprender ensinando. Então, se você estudar em grupo, pode ser aquela disciplina mais difícil. Você tentar entender ensinando, da primeira vez é difícil, da segunda vez fica médio, depois fica fácil. E aí, quando você vê, você já está sabendo aquele conteúdo, você está entendendo. E uma coisa que eu falo muito com os alunos é que a gente não para pensar, prestar atenção na ansiedade.
Hoje nós somos ansiosos. Tô. Você vê, a gente não sabe escutar um do celular sem olhar, né? Então essa ansiedade passa. Assim, eu já fiz até curso disso, né? Até interessante falar, porque a gente tem caixinhas, né, de conhecimento, é como se fossem gavetinhas. Então tem alfa, beta, delta e teta, que são níveis de consciência que a gente tem. Então o beta é o que a gente está aqui acordado, conversando, discutindo. Então a gente está na gavetinha do beta. A gavetinha que a gente estuda é o alfa, é aquela dos movimentos rápidos dos olhos, é quando a gente está em oração, é a mesma que a gente está em oração. Então, aquela primeira fase do sono, aquele sono REM que a gente fala, do movimento rápido dos olhos. Delta e teta é sono profundo. Então, quando a gente estuda, a gente está em alfa. Então, você guarda o seu conhecimento da gavetinha do alfa. Se você fica nervoso, você vai acessar do beta. Você abriu a gavetinha errada, não dá. Então, muitas vezes, não é tentar estudar, é parar um pouquinho e respirar para voltar para o alfa. Que aí no alfa você consegue acessar. Você guardou no alfa, como é que você vai buscar no beta? Sabe? Então, assim, eu falo, treina o relaxamento, treina a memória. Memória se faz com exercício aeróbico. Então, o aluno fala muito assim, tem que estudar, tem que isso, tem que aquilo. Se você parar um pouquinho para poder praticar uma atividade física, você volta muito avança. melhor. Você avança, você voa. Então, assim, eu vejo muito os alunos tirando dúvidas com a gente. Já teve aluno assim, já que eu entendi isso, isso e isso da sua matéria. Começa a explicar lindo. Aí a matéria foi complicando, ele vai explicando mais um conteúdo mais difícil, ele vai parando de explicar. Fala, para, respira, você está sabendo, me explica de novo. Aí vai com calma e consegue explicar. Então, essa ansiedade, você conseguir reduzir a ansiedade, é legal. Perfeito. Só que hoje em dia as pessoas estão conseguindo comprar medicamentos controlados muito fácil e não precisa de controlado. É lógico que tem indicações e indicações. TDAH, não sei se vocês sabem, 90% dos casos que tem suspeita de ser TDAH, né, transtorno de déficit de atenção, não são TDAH. Somente 10% das suspeitas são TDAH. E o resto, o que que é? É você que não tem um método ainda de estudo, uma forma de estudar, é um jeito de entender, é procurar buscar a sua potencialidade. Não existe uma fórmula certa. Eu morei em república. Eu gosto de estudar sozinha, escrevendo. A menina que morava comigo gostava de estudar falando. Então iam pessoas para minha casa, ficava discutindo com ela, falando na hora altura que me atrapalhava. Ela falava, não, então, seu canto, meu canto. Ela ficava com os meus amigos no quarto, eu ficava na sala, a gente juntava depois, ó, o que que você entendeu disso? Então, um ensinando para o outro, e assim vai. Então, esses métodos de reduzir a ansiedade, outras técnicas, né, Beth, que a gente Perfeito. fica ensinando. E acho importante, assim, a gente não perder o foco. Então, eu oriento os alunos também, que a gente é meio que de mãe, né, Beth? Faz planilha de estudo. Sabe? Faz um cronograma de Já estudo. cansei de falar. Pega, Não fala. desisto, não. Você vai Fala, pegar desisto, não vou todo desistir, não, mas começo de tem semestre, que igual aqui fazer. na FAA, tudo muito organizado. Todos vocês têm no comecinho do período a carga horária, né, o cronograma de estudo. Pega aquele cronograma e coloca daquela disciplina um dia, uma hora a mais, duas, cada um sabe a sua necessidade. Naquele dia, mesmo que alguma coisa falhe, chega uma visita, aquele dia você não consiga estudar, o ato de colocar na planilha está tirando a culpa de você. Então, coloca na planilha. Se puderem, façam curso. Eu já fiz curso de oratória, já fiz curso de memorização, já fiz curso de leitura dinâmica. Todos os cursos você pode fazer para poder treinar, estudar mais rápido e melhor. Então, vai fazer de leitura dinâmica. Fica um reloginho fazendo tá, tá, tá. Você vai marcando com o dedo, assim, vendo a velocidade de leitura. Então, hoje em dia, eu leio um livro assim, voando, eu leio e consigo entender, sabe? Então, são coisas que a gente pode ajudar os alunos. Ferramentas. Ferramentas que eu e a Beth, a gente tem essa disponibilidade, né, Beth? Com Assim, certeza. a gente, e outros professores também, que vários eu já vi fazendo isso. Isso ajuda muito também. E eu acrescento no que a Jaque falou, que é muito uma técnica assim que serve para todo mundo, para aprender de verdade aquele conteúdo, para não só memorizar, né, mas para realmente aprender, é falar. Se não consegue trabalhar em grupo dando aula para alguém, aprendi aqui, vou te dar uma aulinha, vou te explicar. Se você não consegue trabalhar em grupo, você fala que já ajuda, né? Então você vai e explica para você mesmo, explica para o cachorro, mas tem que falar. É igual fofoca, gente. Quem é que não consegue prestar atenção numa fofoca e reproduzir
reproduzir aquilo. É claro que reproduz trocando, mas É. troca às vezes até O intencionalmente, telefone porque não sempre- gosta da pessoa e já envenena um pouquinho mais. Mas, gente, é incrível. Você senta, fica meia hora contando sua vida pra pessoa. A pessoa vai ali na Vitória e fala tudinho. Por quê? Porque se dedicou, porque Se interessa. se interessou. Você tem que sair de casa para ir para a faculdade pensando uma coisa: aquilo é importante para mim. E eu não vou sair de lá igual a quando eu entrei. Eu tenho que absorver alguma coisa. Então você tem que vir para a sala de aula pleníssima, É. adorando. Isso aqui tem que ser a melhor coisa da vida. É. Você tem que entrar na sala de aula feliz, botar um perfume, né? Botar uma roupa bonita e vir. Não é vir descabelada, desgostosa, cansada. Eu trabalhei demais, eu não aguento, não tô Sabe? O aluno que entra numa sala de aula assim, ele já perdeu uma parte do que ele Vai ter que conseguiria vir se ele do mesmo tivesse. jeito. Então, gente, a sala de aula é o início do processo de ensino-aprendizagem, não é o total. A gente vai lá, explica e você em casa tem que continuar. Mas se já aí no início você não rendeu, querido, aí vai ser difícil. Aí se você chegar para mim e falar, tá difícil, eu vou falar, tá mesmo. Você tá certíssimo, está difícil. Porque não tem como você aprender alguma coisa se você não se dedicar, não prestar atenção, no amar. Então, gente, a sua mente vai acreditar no que você estiver falando. Então, zera esse negócio de, isso aqui é muito difícil. Eu não gosto disso aqui, não. Eu não tenho tempo. Isso Eu não gosto do professor. eu não tal. gosto do professor. Gente, fala o contrário, que a sua mente vai acreditar naquilo e tudo vai funcionar melhor. Isso aí é neurociência, gente. Isso aí é fato. A ciência já mostrou isso pra gente. E para finalizar, tem uma coisa que está detonando a vida do aluno. E isso eu mostro na pesquisa científica também. Pesquisa mostra que os universitários brasileiros gastam, em média, já até decorei, de tanto que eu falo, gastam em média 3 horas e 37 minutos nas redes sociais. Cadê o cronograma que a Jaque falou? Tá onde? Mas eu não gasto não, gasta sim, porque uma vez eu estava conversando com uma aluna e contei isso para ela, que os universitários brasileiros gastam 3 horas e 37 minutos por dia nas redes sociais. Aí ela falou, eu não gasto não. Eu falei, olha aí no seu Instagram, ela olhou, 1 hora e 40. É. Tá É quieto, momento. professora. Você- Ela se assustou com esse tempo que ela estava gastando e ela não tinha nem noção que ela gastava isso. Por quê? Porque é 15 minutos aqui, 10 ali, 20 ali, de noite mais 1 hora. Como você soma tudo, daria para você ter dividido 50% para você revisar o assunto do dia e 50% para as redes sociais, porque a gente também não é de ferro, né? A gente quer saber a vida dos outros. Mas ficar ali no feed, pelo amor de Deus, eu fiquei traumatizada uma vez que eu sentei para olhar um pouquinho, porque eu não gostava de rede social, então meu tempo era todo para mim, meus filhos, meus bichos, né? E aí comecei nas redes sociais, porque eu comecei no Instagram, cara, quando eu fui ver era 1h30 da manhã. Não, 1h30 da madrugada. Eu falei, o quê? 1h30 da madrugada? Eu não fiquei aqui até esse tempo, não. Eu deitei 10 horas. Como uma pessoa que nem gostava fica esse tempo todo aí? Eu falei, é verdade aquela pesquisa. E não é só aluno universitário, não, é professor universitário Todo mundo também. Todo mundo. Então, se vocês não se ligarem que isso está acontecendo, é o invisível que está entrando na nossa casa e a gente não está percebendo. Isso aqui é maravilhoso, só não pode levar o tempo todo livre que a gente tem. Não falo mais nada. Porque Arrepiei. eu sei que vocês vão desligar agora o Instagram, o podcast. Mas pode não falei. Pode Vai. ter, só não pode ter. Eu coloquei colete à prova de balas, mas o tiro foi na testa. Pois é. E assim, qual que é a diferença para vocês, né, entre decorar e realmente aprender alguma coisa? Eu não decoro, não consigo. É aquilo da fofoca. É. Olha que delícia. Você ouviu a pessoa meia hora falando, depois eu chego pra Jaque, fulano fez isso, mas não deu certo, fez aquilo, e aí depois voltou para o que tá. A gente repete direitinho. Eu tenho uma técnica que eu passo para os alunos quando tem que decorar. Por exemplo, parasitologia, você tem que decorar ciclo da malária, né? É. Então, eu peço para eles fazerem bandeirinhas.
Que a bandeirinha é assim, você escreveu, já tá guardando, né? Aí você pregou. Prega onde você fica mais. Eu fico na cozinha, eu fico no banheiro, eu fico no quarto, eu fico em algum lugar da casa, eu fico mais. Eu vou tomar banho, vou trocar de roupa, onde que eu fico? Olha, no guarda-roupa. Então vai pregando as bandeirinhas. À medida do possível, você vai olhando, vai olhando. Quando você vê, na hora que você menos imagina, você, agora eu já sei. Então não preciso mais. Aí você arranca aquela bandeirinha. Então os meus alunos, assim, muitos têm bandeirinha hoje. Olha o que a gente fez Ah. aqui. Eu falei para Jaque, a gente não consegue fazer o que a gente fez um roteirinho para a gente falar algumas coisas. E aí a gente ia ter que decorar. Vale pra gente. E aí a gente ia ter que memorizar. E eu não consigo memorizar. E a Jaque falou também, Beth, então vamos cortar isso. Não vai dar certo memorizar, não. E olha como a gente está conversando, está falando, sabe? Então é isso. Você tem que ler o conteúdo para entender ele e depois você tenta repetir ele com as suas palavras. Se você não conseguir, volta que você não aprendeu. Eu Quando estudo você assim, repetir, você aprendeu com as suas palavras. repetir e assim, quando não tem jeito, é inevitável guardar o nome. Eu dou aula de farmacologia, Tem medicamento. nome que não tem. Não tem jeito, tem que guardar. E o profissional de saúde tem que saber nome técnico, porque eu falo que é igual no UFC. Vamos separar os homens dos meninos, né? As meninas das mulheres, é por aí. A gente tem que saber nome técnico. Com Quando certeza. não tem jeito, eu ensino a fazer associação. Por exemplo, a gente sabe que a planta que tem mais potássio, por exemplo, é a banana, né? Todo mundo sabe, tô com baixa de potássio, vejo ele banana. Se eu colocar, em vez de eu cismar em guardar o potássio, eu associar aquele conteúdo do potássio com uma banana, eu guardo. Porque o exagerado a gente guarda. Então ajuda a decorar também, entendeu? Então, se eu consigo guardar por associação, nunca mais eu tenho que decorar na minha vida. Aí eu tô feita. Então, assim, Eu acho que foi você, Beth, que ensinou o LDL do HDL, né, do colesterol. Nunca mais esqueci. Eu olhei aqui no Instagram, meu. Aqui não, logo Deus leva, não. Hoje Deus livra. Eu tô tranquilo. Eu sei. Sim. Nunca mais esqueci. Nunca mais A gente esqueci. lembra e ri, a gente fala assim, né? A gente dá coloração de grã, aí tem Vilo, Lu, Ali ia fumar. ali a fumagem. A gente vai guardando. Muito bom. Agora, tem uma coisa assim de metodologia que eu acho assim, extremamente importante, que todo aluno tem que prestar atenção nisso, é o seguinte, é aproveitar a aula participando dela, porque eu vivo nas pesquisas, né? E tem pesquisa científica que fala que o aluno que participa da aula, fazendo uma pergunta, pedindo para o professor repetir, ou então trazendo um exemplo sobre o assunto, é claro que não vai ficar falando da vida dele ali, porque a aula é um tempo, né, reservado para realmente aprender um conteúdo. Mas se você participar, você aprende 80% do conteúdo. Veja que 100% nem dá. A pesquisa não afirma que as pessoas vão sair dali de uma aula aprendendo 100% do que foi ministrado. Você vai aprendendo depois em casa repetindo aquilo. Mas quando você não faz nada na sala de aula, você não engaja, você não responde a pergunta do professor, você não participa de uma metodologia ativa, quando você fica de repente até assim, ó, tá dando com a bola, não? Por favor. Avisa não, que já acabou. Quando você não se envolve, aí é menos de 20%. Sabe? Então, tenta participar. Tá com sono? Começa a fazer como a Jaque. Pega um papel e começa a escrever. O professor fala lá, vancomicina. Vancomicina, não pode usar magrã? Negativo, não use. Vancomicina, não. Aí você desperta. Você começou a escrever. Cada um tem o seu perfil, né, de aprender. Encontre o seu e participe na sala de aula. Você vai detonar, não vai ter pra ninguém. Não tenham vergonha de perguntar, né? Não tenham vergonha. A gente vai amar você. A gente vai te chamar, se você quiser perguntar. Inclusive, eu ia até comentar isso, que uma forma que eu reparei que eu aprendo muito mais são com aqueles professores que ficam fazendo perguntas. Seja durante a aula, que relembra algo lá do passado, ou então, eu que tenho muita prática, do nada o professor chega assim, você vai usar qual anestesia? Tá, e como que faz? Sendo que eu fico até assim, meu Jesus, que pressão. Mas aí eu nunca mais esqueço. E aí ele pergunta depois de novo, e de novo. Porque, pois é, porque eu acho que por mais inteligente que seja a pessoa, se ela viu o conteúdo uma vez e depois nunca mais for ver, ela também não vai lembrar, não tem como. O cérebro não consegue armazenar tudo. Então, o que funciona muito pra mim é
esses professores que ficam ali no seu pé. Tem gente que acha chato, mas realmente faz diferença. Teve uma vez que a FA estava implementando aqui metodologias ativas na instituição. E até hoje a gente tem cursos para capacitar o professor para que ele comece a praticar cada vez mais metodologia ativa. E eu vejo exemplo lá da minha casa, né? Meus 2 filhos estudam aqui no Unifar e eles falam: mãe, a aula foi maravilhosa. O que aconteceu? Ah, mandou a gente fazer isso. Olha só, o professor mandou fazer, o professor não ficou lá só falando, o professor mandou fazer. Então, assim, a metodologia ativa é colocar o aluno para trabalhar. E aí, tem aluno que acha que é cansativo, porque você tira o aluno da zona de conforto de ficar só assim, ó. É relaxado, né? E, na verdade, a metodologia ativa te coloca para pesquisar alguma coisa, para escrever alguma coisa lá no quadro. E então, isso é importante, que o aluno participe, mas às vezes ele não quer. Então, ela estava iniciando o processo de metodologia ativa, fazendo uns jogos, umas coisas super legais. E o aluno depois escreveu lá na CPA que ela não queria trabalhar e estava querendo que o aluno trabalhasse por ela. Então, assim, é questão de entender o processo. Hoje em dia, o processo já está claro, pelo menos para nós, do corpo docente do Unifar. O aluno aprende mais quando ele é protagonista do ensino, quando ele bota a mão na massa, hands-on, bota a mão na massa. Então, aí ele vai crescer. Então, é isso, meus amores. A gente trabalha muito em casa para preparar uma metodologia ativa para chegar na sala de aula e vocês colocarem a mão na massa, porque a gente acredita muito nesse processo da metodologia ativa. Isso aí. Vocês teriam alguma dica, assim, para algum aluno que está passando por dificuldades de estudo, de aprendizagem agora na faculdade? Então, Muitas, né? tem muitas, assim, é porque é individual, né? Cada aluno tem um probleminha, às vezes ele está com dificuldade de estudo e pode ser uma coisa pessoal, às vezes conversar com o professor no final da aula. Aqui a gente tem o NEIM para apoiar os alunos, né? O apoio psicopedagógico, CAP. Então, assim, essa orientação de procurar ajuda, que é muito difícil a gente reconhecer que precisa de ajuda, né, gente? É difícil a gente saber assim, nossa, eu estou precisando, eu não estou legal. Então, reconhecer. Eu já tive uma aluna específica, ela estava tomando 3 medicamentos que são psicotrópicos, são medicamentos que alteram, né, a mente, e por causa disso ela estava com arritmia cardíaca. Então, assim, eu não sou médica, mas eu falei assim: olha, você vai ter que procurar um médico, você vai ter que fazer o desmame de alguma medicação dessa ou de 2, vai ter que trocar, porque alguma coisa que está acontecendo aí, uma está tendo interferência na outra que está levando ao seu quadro clínico. Então, podia levar a uma coisa até muito pior, até do que a dificuldade de estudar, né? Então, assim, a nossa sorte é que os alunos procuram a gente. À medida que procura, a gente vai conseguindo falar. Então, já teve uma aluna que na aula prática a gente foi falar um determinado assunto, a menina tinha perdido a mãe, né, velho? Nossa, gente, Então, assim, como corta triste, o coração. Então, a Às gente vezes ele não está indo bem por não causa está indo bem, porque teve um coisa problema particular. familiar, ou está difícil de pagar a faculdade, às vezes a gente pode preocupação. encaminhar para negociar. Então, são coisas. A pessoa tem que estar bem para estudar. É aquele momento único dela ali. Ali é o momento de brilhar. Se não está bem, o que não está bem? Vamos tentar ajudar, a comunidade ajuda. Então, aluno que às vezes não consegue, está com saudade da família, não tem como ir visitar. Às vezes a gente consegue fazer o contato com a família vir. Às vezes a família não acha que é tão importante vir. Ou então é um familiar que está vindo muito, está atrapalhando o aluno a estudar, né, Beth? Então, Exato. tudo que atrapalha é individual, não é a comunidade. A gente, por exemplo, às vezes a gente fornece o nosso WhatsApp para os representantes de turma para responder de forma geral. Às vezes é um aluno que tem um problema específico que a gente pode ajudar. Então, assim, a gente tenta ver essas individualidades para poder tentar ajudar melhor, né? Mas assim, eu recomendo, se o problema do aluno está relacionado àquela matéria, né, ou àquele Geral. professor, eu recomendo fortemente que ele converse com o professor. Porque de repente o professor fala rápido demais. Gente, não sei se vocês perceberam, eu falo rápido demais. E vários alunos já falaram para mim: professora, você não pode repetir e falar mais pausadamente? Aí eu, ai, perdão, eu tô melhorando, mas eu não consigo. Sabe? Então, assim, às vezes o aluno fica com vergonha, aí ele não fala o que está acontecendo,
pequeno, a gente não Esse pode fecha. ajudar. E uma coisa tão simples que é o repetir, falar mais devagar, igual eu tô falando Pode explicar de outra agora. forma, né? Explicar de outra forma. Então, o aluno perde, gente. A gente está aqui por vocês. Se vocês não estivessem aqui, a gente não tinha, né, o nosso papel de professor. Então, recorram a nós que a gente vai fazer o possível para ajudar, de repente, colocar metodologias ativas quando a gente, né, acha que o aluno não está gostando, porque tem turma que tem uma resistência a metodologias ativas, né? E tem turma que engaja também, que todo dia fica, professora vai ter, professora vai ter. Não, hoje não. Ah, professora, por quê? Porque não deu tempo de preparar, sabe? Então, depende muito. Então, a gente precisa do feedback de vocês. Conversem com a gente. A gente vai E tentar. não deixa ser depois da 10ª aula, né, Não, Beth? é, A porque já segunda, perdeu terceira, olha, tempo. eu não estou conseguindo entender o jeito que você está explicando, me fala uma forma melhor. É. E vai, Quantidade de slides, né? Ah, tem muito a Beth me slide. falou, Vamos e resolver então isso fui aqui. reduzindo. Então, assim, às vezes é figura, eu falo, ó, tem muito, mas é figura. Então, É. tenta entender a figura que fica melhor. Então, tentar não ter essa resistência, não chega armado, sabe? Então, assim, eu convido os alunos a praticamente todas as aulas. Eu começo a aula e falo assim, olha, hoje o assunto é tal. O que você acha que você, enquanto fisioterapeuta, você enquanto médico, você enquanto farmacêutico, você biólogo, você dentista, o que você vai conseguir sacar dessa matéria que vai servir para a sua vida, né? A histologia, nossa, eu nunca vou trabalhar. Não sei, não quero saber, tem raiva de quem sabe. Eu já tive alunos que não queriam saber nada de microbiologia, que ficava na aula prática parado, assim, vendo as coisas acontecendo. E de Que teve a medicina, tá? oportunidade. De medicina. Então, que teve a oportunidade de trabalhar na Micróbios área para precisa. ganhar muito dinheiro, que depois de formado falou assim, ah, Jaque, você deixa eu vir para o seu laboratório passar a fazer estágio com você aqui 15 dias? Eu falei, se você não aprendeu durante a época da faculdade, 15 dias, tá? Você teve o semestre inteiro para fazer tudo para você. Então, assim, não fecha a porta, não. Colega meu que não gostava de coleta de sangue, ah, odeio, não quero saber, coleta de sangue não é para mim. Virou dono de laboratório, é só ele que colhe de bebezinho hoje em dia. Olha só. Então, você não pode fechar as portas. Ó, o que a Jaque falou é uma metodologia ativa. É. Vocês perceberam? A gente inicia a nossa aula mostrando para o aluno o que aquele conteúdo pessoa- vai ajudar ele quando ele estiver fazendo na profissão dele, trabalhando. Então é isso, é chamar ele para a sala de aula, pode estar no primeiro período, mas no primeiro período da histologia já chega lá e olha, gente, pode parecer que vocês não vão usar mais isso aqui, mas isso aqui, entender esse tecido pode estar te ajudando a compreender o início de um câncer, né? Uma patologia. Até quando a mulher tem um aborto, aqueles restos celulares lá do aborto, pode ter inclusões ali naquelas células que pode sugerir um vírus, sabe? Então, olha só como é importante você começar um conteúdo com essa metodologia. Isso aqui atrai o aluno. Aí o aluno estava distraído, ai meu Deus, vou precisar disso aí. Quando eu for uma biomédica, quando eu estiver lá analisando um tecido, ou então quando eu estiver fazendo tirando um pedaço de material lá para fazer uma biópsia do paciente. Então, é isso. Ela falou aqui de uma metodologia ativa que eu uso também sempre. A gente usa aqui no Unifá, a gente aprendeu em uma das capacitações docentes. É a mente aberta mesmo, né? Pra aprender de tudo. A gente tá aqui pra viver experiências. Então, da sala de aula, fora dela, e pra aproveitar o tempo de faculdade, que não volta. Não, Né? falta, muita falta. Por mais que a gente esteja no olho do furacão, a saudade vem, né, velho? Depois quando A gente volta. encontra com eles, né? Professora, eu lembrei de você. Por quê? Porque tem um paciente com pneumonia. Tuberculose. Tuberculose não é vírus, tá? É bactéria. Por favor. Jesus, fica arrasado, né? Não, mas eles não vão errar, não. De uma certa etapa, já. E o que vocês comentaram sobre conversar com o professor é algo que eu nunca tinha pensado, por exemplo. Porque realmente, um exemplo, medicina são o quê? 60, 120 numa turma? É por aí, é muita cabeça. Agora diminuiu. Agora diminuiu. Tem 80, né? Então, 80 pessoas. Como que você vai dar uma metodologia que funcione para todo mundo, sendo que cada um é individual? Não dá. E eu nunca tinha parado pra pensar nisso, porque várias pessoas chegam assim, não gosto de professor tal. Eu falo, como não? A aula dele é incrível, é maravilhosa. Não funciona pra mim. Igual você falou, você fala rápido. Pra mim é o melhor jeito.
Eu sou uma pessoa que se a pessoa tá falando lento, eu já desligo. É a minha velocidade, que eu sou aqui, rápida. E eu nunca tinha parado pra Eu só pensar falo sobre para os alunos assim, quando eu faço assim com o olho, para eles fazerem assim, que eu começo a acelerar, eu faço assim, quando eu tiver com o olho assim, aí eu vou e reduzo a velocidade. Então é muito importante realmente isso da pessoa chegar e ter um contato com o professor. Porque ele também não vai ser adivinha se a pessoa não tá entendendo, não se adaptou com o jeito dele. Porque é o jeito dele. Então eu achei isso muito interessante. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, como realmente é difícil fazer aquela turma inteira aprender ao mesmo tempo. E te elogiar no CPA. Já arrasaram comigo. Eu cheguei a ter trauma de CPA, mas A gente ficou assim, a gente vai ler, aí depois Vamos ler, ler assim. Mas sempre tem os anjinhos que salvam a gente, Não, né? assim, Uma graças vez a Deus. falaram assim, se a Unifá fosse um clube de futebol, a Beth seria o Messi. Eu falei, meu Deus, já tô me achando que é isso, cara. Eu não sabia, fui perguntar Poxa, era um jogador já de foi futebol. melhor do mundo. Já, aí falou, aí eu já falaram que eu Argentino, poderia ser Messi. tudo menos professor. Que você tem TDAH, que fala que eu tinha TDAH, o que eu tô fazendo na sala de aula? Gente, que loucura. Mas a gente só tá contando isso para vocês verem não. como é que as pessoas são diferentes. E não tem Diferentes. como a gente agradar todo mundo, sabe? E a gente tem que entrar aí no botão, apertar o botão da ética e do respeito. Né? Não me identifiquei mais. Vou respeitá-lo, ele tá aqui com um propósito e eu também tô com um propósito. A gente não vai amar todo mundo, não adianta. Vai. Eu tenho um ex-aluno meu que eu estava contando, eu falo com eles que a gente não fala da vida pessoal na sala de aula, tudo é caso clínico, né? E aí, contando vários casos clínicos na sala de aula, ele falou assim, professora, aqui você está falando muita coisa aí, quando que você vai começar a sua aula? Aí eu li e Já falei tinha assim, começado. eu falei assim, então, desculpa te informar, mas isso aqui pode e vai ser usado em prova. Né? Tudo aqui é caso clínico. Então ele ficou. Ih! Então, assim, hoje a gente é amigo e graças a Deus fluiu muito bem. Né? Ó, ela falou aqui, não sei se vocês perceberam, isso aqui é uma metodologia ativa. O que ela falou. Botou um caso clínico. Então, você está dando uma matéria. A vancomicina tem que ser usada para MRSA, cepas de Staphylococcus aureus resistentes à meticilina. Meu filho, quando nasceu, ficou internado. Ele tomou vancomicina. Era Staphylo epidermidis, que contaminou o catéter e entrou na corrente sanguínea. Então, eu já dei ali falei da minha experiência. Então, quando eu estou Não era falando sobre o do antibiótico, eles estavam assim, ó. Estavam assim, cansados. Quando eu falei assim, o meu filho nasceu e ficou na UTI 19 dias e teve sepse. Aí eles Não, e eu tenho. Você traz o Pra mim aluno que traz, para aula quando você faz uma fofoca. Quando você tira aquela coisa da matéria, aminoglicosídeos, fluoroquinolona, a vancomicina, um glicopeptídeo, o Pedro, meu filho, aí o pessoal presta atenção. Então, isso é metodologia ativa. É você introduzir alguma coisa particular, o que você viveu, uma experiência sua, que tem a ver com o conteúdo É lógico. ali. Acabou. O aluno, aí, no final, o aluno até pergunta: e ele melhorou, professora? Eu falei: só ficou com uma sequela. Uma sequela, professora, porque ele nasceu parado, né? Aí eu conto, né? Aproveito e conto. E aí só teve uma sequela. Aí todo mundo: qual é a sequela, professora? Olha só como é que prestaram atenção. Eles querem que eu continue. E aí, vocês querem saber sequela também? Ele não vai assistir até o final. Ele não gosta de estudar. A sequela dele é essa. Ele não Mas gosta ele não de estudar. precisa, já é muito inteligente. Ele não pode- gosta de estudar. Ele estudando pouco, ele já Um sabe livro tudo, pra ele ler. é muito inteligente. Eu fico no pé dele para ele ler um livro, gente. Ele fica olhando muitas páginas para ler um livro. Ou seja, não está interessado, né? Ler tem que ter interesse, né? Tem que gostar. Mas quando nada dá certo, o aluno não presta atenção e fala, gente, isso aí cai na prova. As pessoas Parece um motivacional, né? Você não vai cair. Você aqui vai cair na prova. Aí larga o celular. É e vai desse às jeito, notas. gente. Maravilhoso. Nada dá Se não é certo. por esse caminho de sua vida, vai Exato, importar. exato. Isso aqui cai na prova, tá? É só pra você Boa. saber. Isso aí. E, gente, então, orientar pesquisas, dar aula, empreender.
criar conteúdo, é muita coisa e muitas vezes envolve problemas também, né, que afetam isso. O que dá motivação para vocês continuarem tudo isso e muito mais? Primeiro, porque eu preciso de dinheiro para pagar a faculdade. Mas, a gente, né? Porque, claro, que tem uma hora que você quer desligar. Tem uma hora que o Zap tá ali, os alunos estão mandando o TCC para você corrigir para ontem, né? E tem os conteúdos, o que vai cair na prova, e a gente quer desligar, mas a gente não pode. Então, realmente, uma coisa que pega muito para nós, professores, eu sei que todos os professores do Unifá concordam com a gente, é a falta de tempo. Porque a gente não trabalha só na sala de aula. Em casa a gente fica o tempo todo organizando material, fazendo prova, sabe? Então, ainda mais agora, né? Acrescentando coisas extras, no caso dela, o laboratório meu, e tem uma responsabilidade que eu quis, que é, né, tá fazendo conteúdo, produzindo conteúdo. Então, assim, é um desafio muito grande. Eu falo para vocês, a gente só continua, no meu caso, eu só continuo porque quando eu penso assim, eu vou parar, eu saio, vou ali na rua, professora, eu gostei do teu conteúdo, obrigada. Eu tô seguindo, eu tô isso, eu tô aqui, não para não. Eu nem falei pra ninguém que eu ia parar. Já tem várias pessoas falaram, não para não. Gente, bem, não sabe? Mas sabe? Então é isso, a gente vive Você no... só pode parar depois que você deixar a Bela, sua cachorrinha, Ai, é, né? Que a se Belinha... minha- substituir. Gente, Você já vocês viu que sabem ela de uma olha coisa? apaixonada pra Beth? Vocês Ela- sabem de uma coisa? Os meus vídeos que têm mais visualização são os que eu boto a Bela e a Mel. Vocês É, acreditam? elas olham Faz, apaixonadas pra Beth, é engajamento. Impressionante. Eu boto elas no meu colo e tal. Aí começa 10 mil, Eu acho até que 20, você vai 12 ter que mil fichar elas, visualizações. Beth, porque tá, isso aí você vai ter até que fichar, porque já tá compromisso, tá ficando muito intenso. Mas é isso. Mas olha, eu posso falar uma coisa pra vocês? A gente gosta. É, Porque quando a gente fica um dia inteiro em casa sem fazer nada, ou então nas férias, a gente já começa assim, nossa, eu e a sabe, eu Beth sinto nem uma nas falta, férias a parece que eu gente tô... fica longe, Parece que tá faltando alguma coisa. fica faltando. É um amor. É, É um amor. Só tem isso pra dizer. É muito amor pelo que a gente faz. A gente ama. é isso mesmo. E você, Jaque, que além de ser professora, é empreendedora. O que te inspirou a abrir seu próprio laboratório também, além de ser professora, empreender? Então, assim, eu gosto muito, quando eu escolhi fazer farmácia, eu comecei perdida, né? São muitas áreas. Aí eu falei assim, não, agora eu vou ver as áreas que a gente tem maior afinidade. E desde segundo, terceiro período, eu já gostei da área de análises clínicas. E eu pensava assim, o que eu posso fazer de diferente, que eu possa ajudar as outras pessoas, o que eu vou saber fazer? Porque sei lá, né? O que a gente sabe fazer direito? Aí eu falei assim, não, eu acho que eu consigo fazer exame direito. Então, eu comecei a me dedicar porque eu gosto. E aí, fazendo exame, a gente como funcionário, né? E vocês vão ver isso também no futuro. Quando a gente faz faculdade, a gente faz, os nossos cursos são cursos que eu falo que é curso de graduação, mas são cursos técnicos. Tem que pôr a mão na massa, né? Se o farmacêutico, o biólogo, o biomédico, fisioterapeuta, o dentista não puserem a mão na massa, ele não vai, né? Diferente de alguns profissionais que escrevem um documento, outra pessoa assina. A gente não, a gente tem que fazer. Então eu pensava assim, gente, eu tenho que aprender a fazer um exame. Se chegar um paciente com leucemia, eu vou saber liberar esse exame? E tem que saber. Aí eu comecei a me identificar com isso e assim, trabalhando como empregado, a gente está limitado, né? Então, uma hora você pode ser demitido, outra hora você tem que se sujeitar a algumas coisas. Então, foi de um processo desse que eu passei, que eu juntei com um amigo e a gente montou um laboratório. Então, começou esse laboratório, a gente foi crescendo, graças a Deus estamos expandindo. Mas, assim, é muito interessante, porque começa o sonho de uma pessoa com a outra, mas a gente nunca pensa nas áreas que a gente estuda, que a gente vai precisar. Quem pensa que vai precisar de marketing? Você não pensa. Eu pensava assim, olha que interessante, né? Fazer farmácia. Eu pensava assim, vou ter um tubo de ensaio, que eu vou misturar com outro, o negócio vai explodir, vai dar uma cor colorida e eu achava lindo, né? É o que eu menos faço hoje. Hoje eu fico assim, foi colher um colaborador meu foi colher o sangue de um paciente, não conseguiu. E aí, como é que foi que ele colheu? Como é que eu vou dar um treinamento com ele para poder coletar? Olha, eu estou precisando aumentar a quantidade de pacientes no meu laboratório, então vou contratar uma empresa de marketing para divulgar. O que é turbinar uma postagem? Qual que é a postagem? Gente, até diagrama de cores.
Você tem que associar uma cor para fidelizar a sua marca. Identidade Então, por exemplo, visual. a identidade visual, a cor da Identidade. Coca-Cola, o vermelho da Coca-Cola foi pago para ser E feito o para McDonald's, Coca-Cola. amarelo e McDonald's, vermelho. amarelo. Ativa nossa mente, eu quero comer, eu quero comer. Então assim, a gente tem essas associações. Esse é o papel É, do marketing. tem churrascaria em São Paulo, que teve uma época que eles colocaram a essência de churrasco. Que marketing melhor que esse? Essência de churrasco. Então, assim, eu fico pensando assim, desde a hora que eu acordo até a hora de dormir, o que eu posso fazer? Então, assim, tem uma coisa diferente, tem que conversar com. Vou colher um exame, deu um interferente naquele exame. E eu tenho que conversar com o paciente para ele colher certo, se for o paciente que for colher. Mas às vezes quem vai falar comigo é a mãe. A mãe não pode saber por aquele motivo, sabe? Então, não sei. Teste de sexagem fetal. Eu tive uma paciente esses dias, que é uma colaboradora minha que está grávida. Ela tem acesso ao sistema de computação. Como é que eu faço o teste dela sem ela saber qual que é o sexo do bebê dela para fazer o chá revelação? Então, tivemos tão driblada assim no sistema para poder passar o resultado só para quem for fazer a revelação real para saber. Então, a gente vai se adaptando, né? Então, se o paciente está internado, a gente tem condição de intervir. Então, até onde a gente vai, até onde a gente conversa. Então, no Covid, fui colher sangue de paciente. Ah, você me ajuda a ver a oximetria, ver como que tá a oxigenação do sangue? Aí fui ver, ó, tá 80. Aí o cara tava esverdeado. Mas, ó, tem que encaminhar para o hospital. Ah, não, a gente vai esperar para a médica olhar o resultado primeiro, para depois. Olha, se eu fosse você, não esperava a médica para poder olhar o resultado, leva para o hospital. Então, essas coisas de intervir, e aí é o que eu falo de mais lindo, né? O que me fez a sua pergunta? A gente, por que você escolheu a sua profissão? Eu quero fazer diferença. Então, eu acho assim, Deus me presenteou demais com a possibilidade de fazer um curso que eu amo, né? Se falar 10 vezes, já, você tem direito de fazer o curso tal. Qual que você escolhe? Farmácia. Ah, eu sou feliz fazendo o que eu escolhi fazer. Mas na hora que eu vejo que o meu resultado de exame ajudou a salvar uma vida, eu falo, é É para isso, isso, né? é aí. É aí que eu me encontrei, é por isso que É. valeu a pena, né? Então, Ai, assim, é maravilhoso. isso. Você tá ali colhendo, você tá revirando uma pessoa de cabeça para baixo para descobrir o que ela tem e descobre, né? Então, já teve uma vez no laboratório que a gente pega, colhe o sangue e passa no aparelho. Então, existe um exame chamado coagulograma, que do aparelho de hematologia, a gente só vê a plaqueta. Então, assim, só para ver a plaqueta. Quando a gente foi ver a plaqueta, apareceram umas observações, a gente chama de flag, né, umas bandeirinhas. E aí o técnico do laboratório falou, já que eu estou vendo uns negócios esquisitos nessa célula aqui, mas nem pediu para ver. O exame era só para contar a plaqueta. Mas você pode dar uma olhadinha nessas células aqui? Aí eu vi dentro das células os tracinhos, e aquilo chama bastonete de Auer. E aí esse bastonete de Auer é indicativo de leucemia mielocítica. E aí, com o diagnóstico, esse paciente ele foi para o pronto-socorro, Beth, para tirar a unha. Aí, com esse Olha só que resultado, lindo. o médico pegou o resultado, tinha contato no INCA, encaminhou ele para o INCA. Em 2 semanas, ele estava iniciando o tratamento, o paciente está curado. Era leucemia Nossa. promielocítica, que a gente descobriu no exame que nem era para ter feito. Incrível, né? Entendeu? E aí Então, conseguiu pegar bem no iniciozinho, né? É se ele está exatamente. curado, sabe? É isso que é Isso trabalhar faz. por amor. Faz. Você trabalha não só para fazer o que você É. tem que fazer para ganhar o salário que você tem que ganhar. É investigar e correr atrás e fazer Fui mais. fazer. A gente vê várias histórias assim que a gente vê. Fui fazer um exame de bacilo da tuberculose, mas é um parecido com o da tuberculose, que é para pesquisa de protozoários nas fezes de paciente HIV positivo. E aí era uma coloração semelhante à da tuberculose, para ver criptosporídeo e cistoisóspora. São dois protozoários que são muito frequentes em paciente HIV positivo. Quando eu fui ver, eu vi uns bacilos tipo bacilo da tuberculose. Falei assim, tá esquisito, mas esse exame não foi feito para isso. Ele foi feito para ver esses protozoários aqui. Aí eu fui, olhei e falei, não, mas tá muito esquisito. Aí meu amigo falou, por que você não faz a coloração de BAR, que é a coloração de Zil-Nielsen, para ver se tem bacilo? Tava as fezes lotadas e a gente descobriu que o paciente estava com tuberculose mediastinal e não ia saber se não tivesse feito esse exame. Então, E uma é coisa raro, né? Uma coisa assim rara, que raríssima. não se Mas num pesquisa. paciente HIV positivo é possível e era mesmo. Então, assim, quando você vê que liberou o resultado, que salvou a vida, aí você vai. Presente.
E sempre lembrar que aquele paciente é o amor da vida de alguém. É, É a vida de alguém, é o pai, é o filho. É eu muito falo. sensível. É sensível. Eu gratificante. tenho pra mim, assim, quando eu tenho que fazer, eu falo assim, o que eu gostaria que fizesse pela minha mãe, pelo meu pai, pelos meus irmãos, pelo meu filho, é assim que eu tento Nós fazer. temos uma professora aqui, lindíssima, super dedicada também, e ela que fechou o diagnóstico do pai dela dentro do hospital. Ai, Ela pedia para o médico, não, porque não é a conduta e tal. A gente até respeita, né, que realmente a conduta não era essa, mas ela, por ser professora de parasito, queria, né, tentar. E ela fez o exame por ela mesma e descobriu o que o pai dela realmente tinha. Então isso é fantástico. E aconteceu com a Jaque também, o filho dela é. também estava no hospital, sendo Que bancaça virado de dele. cabeça para baixo e não sabia o que que era. Fizeram exames até caros e ela que pegou as fezes do filho, levou para o laboratório e identificou que ele não tinha nada demais, era só uma parasitose e a medicação resolveu o problema rapidinho. Fácil de tratar. Então, assim, é isso, é amar o que você faz e fazer bem feito. Eu acho Aí não tem. Deus dá tanto pra gente, né? Se a É. gente pode trazer de volta, já tá valendo a vida. Exatamente. Recentemente, meu pai ficou internado um bom tempo, né? Ele infartou. E aí teve algumas questões, assim, já tinha problema com insuficiência cardíaca e tudo mais, e colocou marca-passo, fez angioplastia, cateterismo, e ficou um bom tempo, ele ficou 54 dias internado. Então, nesse período, assim, a gente teve muito contato com tudo isso, e aí eu dentro do hospital, falei assim, cara, eu quero ser, tipo, esse tipo de profissional que tá cuidando do meu pai e nem sabe de onde que ele é. Sabe? Então eu quero ser esse tipo de profissional porque eu sei a dor que é ter meu pai, né, uma pessoa que a gente ama nessa situação que a gente não pode ter acesso. Eu não tenho acesso ao laboratório, não tenho acesso a cuidados, mas assim, eu me inspirei e falei, cara, eu quero ser esse tipo de profissional que cuida das pessoas mesmo, de tem amor no que faz, né, e se dedica por aquilo. Porque um erro deles pode levar uma vida, né? Então, uma vez o meu pai estava internado e o médico estava fazendo o exame lá e eu fui perguntar, né? O que meu pai tem? Ele me deu um fora, mas ele me deu um fora tão grosseiro que eu ali na frente dele eu não conseguia controlar o choro. Aí eu fiquei pensando, gente. O que custava? Ele fala, só um minutinho, a gente vai conversar, né? Mas ele foi de uma grosseria. Eu falei, gente, eu nunca quero ser assim com nenhum aluno meu. E se eu for, eu não tiver essa consciência, pelo amor de Deus, me perdoe, porque você está ali trabalhando, né? Então você tem que ter essa empatia também, não é só chegar lá e cuidar do paciente, não é só entrar numa sala de aula e ensinar sobre o gram positivo e o gram negativo, mas também é ter um olhar afetuoso. Eu acho que isso tá ligado a um bom professor. O bom professor, ele faz amigos. Porque você tá na rua e as pessoas estão lá, ai, professora! Aí o aluno lembra de alguma experiência legal, sabe? Então, o professor, ele não tem só que ensinar, ele tem que amar o aluno, olhar no olho do aluno, sabe? Isso faz toda a diferença, te deixa à vontade, te deixa confiante. A empatia é tudo, não pode faltar em nenhuma profissão. Um dia a gente Nenhuma estava lá profissão. atrás, É. né, também. A gente E nenhuma profissão, né? A gente estava conversando que todos nós somos professores, de uma forma ou de outra. E você, quando estiver atendendo no seu consultório, você vai ter que explicar para o paciente, para ele entender como é que vai ser o procedimento, para ele entender o que ele vai tomar depois do procedimento. Você também vai ter que explicar para uma mãe que estiver ligando para você e não estiver entendendo nada. Por que esse exame está dando isso? Então, a gente, no fundo, todos os profissionais, eles são professores também. Eles vão ter que explicar alguma coisa para alguém. São Né? E com amor. explicadores, né? São explicadores. Tem que ter amor. Não Isso vai. aí, é verdade. Ainda mais essas profissões que lidam diretamente com a pessoa, igual você falou, o caso do seu pai, um médico, nessa situação sensível, como é grosso, não tem condições. Meu pai estava grávido. E ele foi de uma grosseria que eu desabei. O professor também pega ali um lado muito frágil da pessoa, que a pessoa tá insegura. Exato. Igual você falou, muita gente vem de longe, então tá num momento frágil. Eu atendo todo dia, praticamente, aqui a clínica da faculdade. E aí, todo dia eu entro e falo, hoje eu vou atender esse paciente como se fosse no meu consultório particular. Porque não é porque eu tô pagando pra atender ele, porque a gente gasta com material e ele não paga nada pra gente, que eu vou desrespeitar, fazer de qualquer jeito, tratá-lo mal. Eu sempre dou bom dia, vou com um sorriso no rosto, mesmo que eu não esteja bem. Porque eu falo assim, essa pessoa não me escolheu, ela podia estar com qualquer outro aluno ali. Eu vou dar o melhor atendimento pra ela que eu consigo.
Porque eu acho que se a gente começar na faculdade já ser assim, a gente vai ser profissionais melhores no futuro, quando se formar. É um hábito. Você vai influenciar o colega do lado. Nossa, todo mundo quer ser entendido com a Isabela. Que ela tem, eu não tenho. É um E a sorriso. fila dela tá maior. Exatamente isso. É. E fala pra gente o que vocês fazem pra cuidar de si mesmos e recarregar as energias. Assista sério. Não, a Beth pode falar. A Beth, eu ligo pra ela de Cuidando dos manhã, fazendo atividade física, né? Tem que fazer. Eu gosto, amo fazer. Amo e recomendo, porque se a gente não faz atividade física, a nossa musculatura não fica firme, a nossa coluna desmonta toda e a gente vai ver cheia de dor. Quando eu tinha 35 anos, eu tinha tanta dor no corpo e o professor falou pra mim, trabalhava comigo, Beth, enquanto você não tiver uma rotina de atividade física, você vai ver sentindo dor, porque você não fortalece a sua musculatura. Aí eu falo assim, gente, mas eu tenho que descansar. Né? Eu gosto da vida sedentária, eu gosto de ficar sentada, vendo série, estudando, eu gosto de ficar sentada. Ele, não, você tem que fazer atividade física. E aquilo entrou na minha cabeça e eu nunca mais parei. Eu tenho hérnia, eu tenho um monte de coisa, mas eu, assim, quando eu tô no meu período mais ativo de atividade, eu não sinto dor nenhuma. Agora, quando a gente relaxa, aí começa tudo. Então, gente, não adianta. Pra mente, pro corpo, pra tudo na vida, você tem que ter um tempo pra fazer atividade física. Eu tenho também assim, a capacidade de desligar o disjuntor. Ah, ela é incrível. Desliga o disjuntor. Deitou, pum. E Ela não. se você fechar o olho aqui, eu durmo muito bem, acordo ótimo. É muito legal. Eu desligo o disjuntor, acordo perfeito, né? Tem gente que enche a cara de remédio pra dormir. Gente, vai caminhar, tu volta tão cansado que tu deita pra ver uma televisão e tu dorme. Mas não, prefere ir lá no Rivotril. Nada contra o Rivotril. Mas a gente tem que entender que tem que fazer a nossa parte. Fazer atividade física, fazer pequenas pausas, colocar isso, a gente para pra comer e pode parar. Escovar dente. Alguém acorda e sai pra trabalhar sem escovar um dente? Espero que não. Isso. Tomara. É um hábito que você adquire. E a mesma coisa é o hábito de ter um momento de estudo, que não seja todo dia, mas um dia sim, um dia não. São hábitos que a gente adquire. Como é que você quer ter resultado diferente fazendo a mesma coisa sempre? Não, tem que mudar. Entrou na faculdade, tudo Fazer novo. isso. E eu e a Beth, assim, a gente tem um propósito, a gente não fica dependente de filho. Né? A gente quer cuidar. Se a gente ficar velhinha, a gente monta um retiro nosso. Vamos tudo por A gente vai ser retiro. vizinha uma da outra. Quem quiser compartilhar, pode Se vir que quiser a gente lá, faz. você bem-vindo, vai estar lá. Vai ter Netflix, Velhinha, vai ter nós duas ginástica. lá, chamando ela de... Ela vai estar com o livro na mão, lendo, com certeza. E eu vou estar fazendo carinho no meu pet. Um monte de pet assim em volta de mim. Dando carinho. E a gente vai vivendo. É isso aí. É sobre isso. Mas eu falo que eu vou montar também uma farmácia de manipulação à base de produtos à base de água de coco, né? E vou acordar tarde, vou caminhar na praia. Nunca que ela vai acordar tarde, ela não consegue. Manipulação, Sonhos. tudo à base de água de coco. Qualidade de vida. É. Muito bom. Isso aí. Mas esse exercício é óbvio, é memória, né? Memória não vai deteriorar. A gente tem que considerar o cérebro como se ele fosse um músculo. Se exercitado, a gente não vai. Então faz coisa diferente, faz coisas iguais por caminhos diferentes. Você passa sempre na mesma rua, não. Hoje eu vou passar pela rua de trás. Ah, tô subindo esse morro, tô subindo. Sobe de costa uma vez, sobe diferente. Ah, vou escrever, tenta escrever com a outra mão um pouquinho. Vai fazendo coisas para desenvolver o lado direito do cérebro, né? Porque a maioria de nós destros, a gente desenvolve o lado esquerdo. Se você começar a escrever com a mão esquerda, você vai desenvolver o lado direito. Então, vai circulando mais sangue e a gente desenvolve isso na idade madura, faz toda a diferença. Eu falo assim, dosagem de vitaminas, né? A gente não toma sol, a gente precisa do sol para o organismo absorver a forma que é aproveitada da vitamina D. Então, assim, a gente chega na faculdade, vocês chegam aqui, 7, 8 horas da manhã, ainda não tem sol, sai, o sol já se pôs. Então, fazer dosagem de vitamina D, repor se for preciso, repor, sabe? Então, vitamina B12, né, Beth? A gente vê, às vezes a pessoa tá com a baixa de vitamina, tá achando que tá cansada. É isso. Às vezes é que não dorme direito. Então, faz um detox do sono, né? Deixa a luz baixa, evita mexer muito no celular. À noite, principalmente. Evita uma pior. atividade muito excitante à noite para poder não ficar acordado mais tempo. Porque o sono é importante também.
também. Então, isso que a gente procura fazer. Fundamental. Teve uma vez que eu falei sobre a técnica Pomodoro de estudo, que é você estudar durante 25 minutos e parar 5. Estuda 25 e para 5. Para o seu cérebro poder dar uma descansada. E nesses 5 minutos faz uma coisa bem legal que você gosta, como chocolate, dar um beijo no cachorro, sabe? Uma coisa assim. E isso é importante para o cérebro. Tá já descrito na literatura que o seu cérebro não pode ir direto. Aí a aluna pegou e falou assim, mas professora, eu não tenho tempo. Eu falei, e não vai ter mesmo e não vai absorver nada mesmo, porque o tempo é para você melhorar o desempenho acadêmico. Então, se você não parar esse tempo, você não absorve o resto que vem pela frente, sabe? Então, é isso que a gente tem que entender. Saber como aplicar o que a neurociência está dizendo que vai ser melhor para você. E confiar. Confia que vai dar certo, porque vai dar certo. A gente tem experiência disso. Eu vejo alunos que já comprovaram, que fizeram técnica Pomodoro, parando de 5 em 5 minutos, lê 25 minutos e para 5. Lê mais 25 e para 5. Mas não é parar para ficar assim, ai, quanta coisa ainda tem para eu ler. Ai, eu não vou... Não, é parar para relaxar, para agradecer a Deus. Nossa, eu estou conseguindo. Sabe, é pensar positivo. E outra coisa, sorria. Porque tem que sorrir. Quando a gente sorri, quando a gente dá uma gargalhada, a gente libera hormônios tão bons e contagia as pessoas que estão à nossa volta, que é perfeito, gente. A pessoa quando tá com uma cara assim, emburrada, chateado, só vive com a testa franzida, ele ele perde a oportunidade de viver momentos incríveis em qualquer lugar que ele esteja, sabe? Então sorria mais. Essa é a minha dica. E outra coisa, a alimentação também, né, Beth? Alimentação adequada, verdura, legume, proteína. Então a gente fica assim, mas eu trabalho, eu vou para a faculdade, Não dá tem tempo. Tem jeito. Mas depois vai ter que ter tempo para ir pro médico. Aí depois vai ter que ir lá no laboratório da Jaque fazer exame. Tem que escolher, né? Escolha o seu difícil. É um lembro meu. Você tem que começar a é difícil, mas também lidar com as consequências de muito não pior. comer. Aqui na FAA tem alunos nossos que eu acho muito bonitinho. Moram longe da família, passam sábado e domingo, preparam marmitinha. Lindos. Durante a semana. Bota as marmitinhas no congelador e vai tirando. Come bem, pronto, é assim. É isso aí. Gente, nosso tempo tá chegando no fim. Eu ainda queria conversar muito mais aqui, mas eu vou fazer uma última pergunta, porque eu acho que é muito importante, como esse episódio é sobre os professores. Gente, eu fico encantada como vocês são leves. Já que eu não te conhecia, a Beth eu já já conheci essa energia maravilhosa dela. Hoje eu te conheci, você também. É uma cópia, entendeu? A gente ri de tudo, pessoal. A gente ri de tudo. A gente é assim mesmo, tá? A gente não tá encenando, não, né? Desse jeito já foi. A gente veio feliz de fábrica, né? Graças a Deus. E aí, eu tô encantada com vocês. Vocês têm essa energia maravilhosa. Se vocês pegarem na câmera e fizerem um compilado 1010, a gente vai estar assim, ó. O episódio inteiro, porque vocês contagiam. Sim. Só que assim, a gente vê que muitos professores se sentem muito desvalorizados, muito motivados. E eu queria saber de vocês, se vocês têm uma mensagem para esses professores, algo que vocês gostariam de dizer para passar um pouco dessa energia boa de vocês. Vocês têm uma energia maravilhosa, contagia todo mundo. Ai, que linda. E engraçado, eu não sei nem o que falar, porque todos os professores que trabalham comigo são iguaizinhos, né? A gente já tá na sala dos professores, tá todo mundo rindo, a gente se abraça, a gente conta as coisas engraçadas que a gente passa em sala de aula com os alunos, né? Então a gente acaba contando em sala de aula, não vou contar aqui, tá? É segredo nosso de sala dos professores. Mas assim, sempre com o maior amor e carinho que a gente ama vocês, tá? Vocês é que, né, nos motivam para estar todo dia estudando, entrando na sala de aula com uma coisa nova. Então, assim, para os meus colegas professores, eu só tenho a dizer, continuem assim, porque vocês são maravilhosos. Acreditem mesmo no ensino, porque a gente está fazendo a diferença. Eu tenho certeza Eu acho disso. que assim, é por aí, assim, acreditar mesmo que é o profissional que vai levar todas as outras profissões, né? Então, assim, merece ser muito valorizado. Mas eu recomendo, assim, para professores que estiverem assistindo a gente, assim, reconheçam, às vezes precisam de ajuda, peçam ajuda, abracem quando vê um colega que está necessitado. A Beth, por exemplo, ela me socorre sempre, né, Beth? Beth foi parar em São Paulo comigo para fazer uma tatuagem, a Beth. Eu fui, Você tem que fazer esse fim de Vamos ao shopping. A gente passeou, lanchou, riu muito. Quase perdemos o ônibus. Quase perdeu o ônibus. E eu tive que correr mais que a Jaque. Eu fui na frente. Eu não podia correr, que eu estava toda parada.
Aí eu corri mais, pedi motorista. Pelo amor de Deus, espera minha amiga. E deu certo. Então, assim, às vezes assim, chegar no trabalho, não abraça a pessoa. A minha mãe, professora, né, de carteirinha, assim, já foi diretora de escola, ela fala, Jaque, às vezes a pessoa tá de cara feia, não é porque quer ficar com cara feia, ela simplesmente é feia. Abraça essa pessoa, acolhe essa pessoa. Acolhe, E assim, ame. gente, é chegar, eu falo muito assim, né? Tem aquela frase, quem precisa faz cara de quem merece. Então já teve uma aluna minha que falou assim: fazer estágio lá no laboratório, nada. Aquela técnica do laboratório só fica de cara amarrada, fica me tratando mal. Eu falei, não, peraí, diferenças. Ela te trata mal? Não, só fica de cara fechada. Eu falei assim, ela tá te tratando mal, não, né? O que que você quer? Um tapete vermelho que ela chega? Por que que você não faz diferente? Leva um bombom para ela. Chega, leva o almoço, vai te matar se comprar um bombom, não. Compra um bombom e entrega para ela. Ela fez isso com uma das técnicas lá. Nossa Senhora, depois foto Ganhou. abraçada, ganhou. Então, assim, aquele dia ruim de alguém, chega e fala, nossa, mas hoje você está tão bonita. Teve um amigo meu muito especial que falou comigo uma vez que se você falar bem da outra pessoa, não tem problema nenhum. Eu Não falei tem. bem de você para outra Isabela. E a Isabela é assim, assim, nossa, mas tá lindo o cabelo, ela tá reluzente. Se você contar para ela, o que vai acontecer? Maravilha. Entendeu? Uma fofoca Ai, positiva. fofoca boa. Então, Só, assim, só coisa nossa, boa. e a Beth, eu amo a Beth. Nossa, se alguém falar que eu falei que ama a Beth, qual que é o problema? Então, faz o dia da pessoa melhor. Tenta ver, né? Já teve amiga minha que tava assim, não tava conseguindo sair de casa, filho pequeno. Eu fui pra casa dela, vamos trocar fralda, vamos não sei o quê, sabe? Eu vou visitar, acabou de ganhar neném. Eu não levo presente pro filho mais novo, eu levo pro mais velho, porque eu acho que o mais novo já tá ganhando todas as atenções. Então, assim, tá cansada, tá precisando dormir, vai lá, segura o bebê dela um pouquinho, sabe? Ah, vamos pro show. A gente programa, né, Beth? A gente já foi juntas, a Nos gente chama. divertimos super. Isso também é legal, estimular nas instituições a ter momentos juntos. Então, assim, as turmas de vocês de sala, façam um encontro de turma, gente, vocês não sabem o tanto, vocês vão sentir tanta falta. Ah, mas eu não tenho tempo. Se fizer com 6 alunos da sala, 6 tá bom demais. Se fizer com 3 que encontrar e rir, façam encontros. É nesses encontros que as pessoas se contam, conhecem, sabe? Os maiores prejuízos da faculdade é quando a pessoa passa a faculdade inteira namorando ou num relacionamento. Porque você fica naquele nível de segurança no relacionamento e às vezes não chama uma amiga para ir no cinema, não toma uma cerveja junto. Então, assim, essa troca de ideias é muito legal. É isso que eu recomendo. Às vezes aquela pessoa está passando por um problema familiar, às vezes ela precisa de um colo. A Beth me dá colo direto. Ah, já que também me dá, gente. Isso aí é É direto, é direto, Uma direto. precisa da outra Às sempre. vezes a gente até no meio da tristeza já tá rindo de novo. Ai, não esquece do problema. Esquece o problema. Às vezes tô com a cólica É. menstrual, nossa, tô com dor de cabeça. Você quer um remédio? Eu tenho aqui, É. toma. A gente Então, assim, é isso, né, gente? eu lembrei agora de um versículo, porque nesse mundo que a gente está vivendo, as pessoas estão muito assim, inseguras umas com as outras, assim, tipo assim, ela tá falando mal de mim. Ela não gosta, o Lucas não gosta de mim. A Jaque falou mal de não mim. posso. Sabe? E na sala de aula a gente vê muito isso também, sabe? Essa Pessoas que reclamam do outro, que acham que o outro não gosta do outro, sabe? Então, assim, um versículo que eu boto na minha prova, eu falo para todo mundo, gente. Viva isso. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Foi o que a Jaque falou. Se você acha que alguém está zangado com você, você vai fazer bico, vai virar as costas, vai piorar a situação. Às vezes não é nada demais. Às vezes é a pessoa que já tem um mau Já humor tá com a mesmo vida crônico triste. e não é nada com você. E você já cria uma barreira com aquela pessoa. Então, Você não seja sabe o que gentil, ela tá passando. ofereça uma bala, sabe? E se você não quiser se aproximar, pelo menos dá um sorriso, acende, mas não vire as costas. Uma vez a minha filha chegou lá em casa e falou: Eu não falei com fulano, não falou comigo. Isso aí é comum, né? Fulano não falou, mas tu falou com fulano? Você falou? Não, ela não falou comigo, mas não tem que falar primeiro. Então você tá igual, mesmo pacote. Bota as duas no mesmo pacote. Você tem que falar. Porque aí você fez a sua parte. E a gente consegue derrubar barreiras. De coisa que a gente pensa que a pessoa não gosta da gente e a pessoa nunca não gostou. A pessoa nunca pensou isso de você, mas você bota na sua cabeça porque um dia a pessoa falou uma coisa que você não gostou e às vezes ela não teve intenção. Então, gente, não se deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Isso daí melhora a sua vida. Ah, mas eu não
vou fazer por causa dele, mas não é por É a ele, é por sua, é você. sua, É pro seu bem-estar, sabe? É pra sua É. vida fluir, pra você ser É. feliz. Chama pelo nome, né? Chama as pessoas pelo nome. Às vezes fala assim, ai, mas eu não tô lembrada do nome. Sabe como é que você sabe até? Ah, eu não sei. Eu esqueço Pergunta, tudo. fala assim, nossa, eu acho que você é parente. Qual que é o seu nome todo? Porque no nome todo eu É, sabe? Então, assim, Realmente, Pior essa é- questão faz muita diferença quando a gente chama pelo nome. Muita diferença. Assim, não se conhece. É. Porque eu chamo todo mundo de Gente. querida, porque decorar. A gente passa 2 tempos na sala de aula. querida, amor. Aí, ai, meu amor, minha querida, eu chamo todo mundo de querida. Todo. Mas vocês agora é Isabela. Cria o hábito de dar abraços mais, sabe? A gente não dá abraço. Eu abraço todos os dias. É, né? a gente se abraça todo dia, na hora que chega, na hora que vai embora, às vezes parabéns. E são alma gêmea de amizade. É isso que eu tô pensando. São alma gêmea de Podem duas pessoas serem tão parecidas e conectadas. Eu amo, É bom demais. Incrível, gente. Uma completa a outra, sabe? isso. Que eu acho que eu tenho deficiência demais, ela vem e me completa Nossa, com, a a, Beth tem com, a, muito com a qualidade dela. E conhecimento, vice-versa. amor, carinho, esse sorriso gigante. Nossa, todo dia. Eu tô procurando defeito, ainda não a achei. gente procura defeito Tô na procurando Cleide. defeito na na Cleide, Cleide, na voz você, vibratória, a na gente Beth. procura Não defeito. achei defeito. Meu É. Deus, Beth, que tem esse defeito? É aquela história da folha. Tem uma folha branca aqui. Aí a gente vai e faz um pontinho preto no meio da folha. Você olha, você só vê o pontinho preto. É. Mas olha a folha todo, o Todinho. tamanho todo É. que tem de coisa boa na folha. Tá tudo branquinho, mas a gente só olha aquele pontinho. Recuse isso na sua vida e passe a desconsiderar o defeito, aquilo que a pessoa tem que te irrita, e passe a olhar as qualidades. Você vai ver tanta qualidade, você vai falar, gente, essa pessoa é boa demais. Agora, se você ficar olhando só com o pontinho preto numa folha branca, aí não Parece vai que dar. vai aumentando. Ele vai aumentar. É, Ele vai te experimenta. afastar. Aquele professor que fala, às vezes, numa velocidade mais lenta, né? Porque a gente, quando fala muito rápido, a pessoa que fala lenta, a gente afasta. Tenta chegar perto deles. Nossa, professor, sua aula hoje, nossa, foi incrível, amei. Foi a coisa mais linda. Nossa, aquela hora que você falou, dá um toque nele, um reforço positivo, assim, tipo assim, aquela hora que você falou tanto que você empolgou, quer dizer que ele falou mais rápido. Aí, Mas ele fala assim, ó. na hora ele já vai falar mais voltado para você e para te atender melhor. Então você ganha todo mundo. Ai, é bom demais. Tudo é o jeito, né? É o Tudo é o jeito de jeito, ver as é. coisas, o olhar que você É. dá para aquilo. É fantástico, maravilhoso. Olha, muito obrigada Ah. pela presença de vocês aqui. A gente que agradece. A gente quer reforçar realmente a importância do Dia dos Professores, É. né? Quão importante é lembrar dessa data e valorizar essa profissão tão linda, maravilhosa, que inspira tantas pessoas. É verdade, Isso é verdade. maravilhoso. É, a gente agradece aos nossos professores também, né? Nossa, Beth? Que foram nossos queridíssimos. professores um dia. E deseja mesmo a todos os professores um lindo dia. Lindo Que não seja só um dia, né? Todos os dias são professores. E eu queria falar para os professores que a gente chega junto lá na sala dos professores, tá todo mundo tão cansadinho, né? Tão desanimado, mas assim, eu queria dizer que nós somos assim queridos por muitos alunos. Então é isso que a gente tem que lembrar, né? Que tem aluno que precisa e dá valor. Então, para você que é aluno também, dá um elogio lá pro seu professor, entra na sala, né? Dá uma luzinha, um carinho, fala, que aula legal, gostei. Isso é muito importante pra gente. A gente Massageia o precisa ego e faz. de saber que a gente está no caminho certo, tá? Então, não é só pedrada, né? Pedrada é necessária, precisamos, mas, né, um elogio, assim, renova Tudo de as bom. nossas forças, com certeza. Sim, sim. Isso aí. E você que tem um professor que marcou sua vida, inspirador, marca aqui nos comentários, conta pra gente essa história. E nós queremos agradecer vocês também por terem assistido aqui, a gente. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal do IFAA. E esse, o IFAA Cast, é o podcast oficial do melhor centro universitário do Rio de Janeiro, que é o IFAA, né, gente? Eu posso fazer um comentário? Vocês já fecharam, mas eu tenho que comentar. Elas foram minhas alunas. Gente, elas têm um dom, elas são perfeitas nesse papel delas. Olha, que coisa incrível, eu estou encantada. Eu estou encantada com a performance de vocês. Gente, se não der certo na biomedicina e na odonto, elas já têm emprego garantido aqui no IFAA, melhor centro de universidade. As duas coisas. Brasil. Agora eu falar do Rio de Janeiro, do Brasil, que nós estamos aqui, né? Eu amo os professores daqui da casa, somos assim uma equipe muito linda. Eu acho verdade. fantástico. São literalmente vozes que inspiram. Isso aí. Perfeito. Bom.
Muito obrigada. Deixa sua rede social pro pessoal seguir aqui vocês, as duas. No Instagram? Sim, Elizabeth Valente. TikTok eu nem sei. Eu não sou muito boa assim, nas redes sociais, meus filhos é que me ajudam. Mas enfim, Elizabeth Valente, me acha lá e segue. O meu é arroba Jaque Travassos. Tá lá Com também. 2 S. É, 2 S. E o Jaque é com C, CK. S. Jaque com Essa, CK. gente, ó. Travassos. Aqui a gente vai Não, aqui tá certo, porque é o jeito, é o meu apelido. Jaque. sim. Aí Jaque é JACK. Travassos. Tá lá. Prazer. Obrigada, gente. Ai, obrigada. Adorei. Com vocês. Foi super legal. A gente estava nervosa, né? Já que a gente vai falar. E olha, falamos desesperadamente. Muito bom, é isso aí. Até a próxima, pessoal. Tchau, gente. Beijo. Fiquem com Deus. Amo vocês.